Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 94 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. A assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva Agrigo. Gol de placa! A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa.
Muito boa noite a você ligado na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos diretamente falando do estádio Brinco de Ouro em Campinas. Agora são 7 da noite, mais 39 minutos, iniciando a jornada esportiva da Web Rádio Grigo para você neste dia 27 de julho de 2026. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa transmissão, mais um show de futebol no seu rádio, no seu YouTube, no Radiosnet. Você nos acompanha, você nos escuta. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a todos que estão na audiência e que estarão conosco durante mais esta jornada esportiva. Hoje falamos aqui do Brinco de Ouro para transmitirmos as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. Rapaz, 15ª rodada, Guarani e Internacional de Limeira. Jogaço, hein? Jogo que envolve duas tradicionais equipes do futebol paulista. O Bugrão, campeão brasileiro, a Internacional, campeã paulista. Um jogo que vale muito também na tabela de classificação. Se o Guarani vencer, ultrapassa a Internacional. Um jogão para você acompanhar conosco com todo o timaço da Grigo, que traremos os destaques agora para você da nossa equipe. Vamos girar quem está destacado hoje para nos acompanhar, para me acompanhar aqui nesta jornada esportiva. Eu sou Klaus Werner, vou narrar o jogo para vocês aqui na Web Rádio Grigo. Klaus Werner. Sou eu mesmo. Daqui a pouquinho começa a bola a rolar aqui no Brinco de Ouro e vamos girar os profissionais que estarão conosco lá no gramado, o tapete verde aqui do Brinco de Ouro. Está ele, o nosso repórter de hoje para cobrir Guarani Internacional. Vou chamá-lo. Carlos Zanqueta. Diga lá, Zanqueta, boa noite. Muito boa noite, Klaus, Wagner Ferreira e todos os amigos ouvintes da Rádio Web Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Daqui a pouquinho aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, um grande jogo disputado pelo brasileiro da Série C. Guarani e Inter de Limeira. O Guarani buscando a sua recuperação na competição e a Inter tentando manter o subidão que deixou ela na liderança até a rodada passada. Daqui a pouquinho eu trago para vocês as escalações tanto de Inter quanto de Guarani e a arbitragem da partida. Tá aí o Zanqueta trazendo o seu primeiro destaque, sua primeira participação nesta jornada esportiva da Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E para trazer todos os detalhes, toda a análise dessa partida que acompanharemos daqui a pouco, jogo marcado para as 20 horas aqui no Brinco de Ouro em Campinas, eu trago o comentarista, o destaque do comentário da opinião da Web Rádio Grigo, Wagner Ferreira. Boa noite para você, meu caro amigo Wagner. Grande Klaus Werner, prazer em tê-lo novamente no comando de uma jornada esportiva aqui pela Web Rádio Grigo. Um abraço para o alemão Zanqueta, que já está lá no gramado do Brinco. Olha, um jogo interessante, né? Um clássico do futebol interior entre o Guarani e a Inter de Limeira, valendo aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já estiveram em posições melhores, né? Mas é o que temos para hoje. Poderia valer a liderança do campeonato para os dois. No entanto, com o resultado do Brusque ontem diante do Ituano, uma vitória por 1-0, o Brusque assumiu a liderança e mesmo que o Guarani vença hoje, o máximo que ele pode ficar é numa vice-liderança. Já para a Inter vale a liderança, já que ela vem numa campanha muito boa, mas hoje o técnico Matheus Costa tem alguns problemas, né? Ele não tem o goleiro que pertence ao Guarani e não pode jogar por força de contrato, vai jogar o Saulo. Tem algum problema na zaga também, tem no meio campo, ele só mantém o ataque com o Miguel Bianconi e com o Richard. Mas daqui a pouco vem o alemão Zanqueta com a escalação oficial de Guarani e Ponte, para a gente analisar mais embasadamente o que poderão fazer nesse jogo interessante, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, entre o Guarani e a Associação Atlética Internacional. Temos uma arbitragem segura, experiente, do Marcelo de Lima Henrique, então os ingredientes estão aí, para que tenhamos um grande jogo com a narração de Klaus Werner aqui para o Web Rádio Grigo. Muito obrigado, Wagner, é um prazer estar ao seu lado, ao lado do Lemão Zanqueta, de todos vocês que nos acompanham. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui para os comerciais e rapidinho que a gente volta com as escalações e com as primeiras impressões e informações dessa partida. Não sai daí, voltamos já já.
Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. Um ambiente incrível para assistir aos jogos, saborear porções deliciosas, lanches especiais, drinks maravilhosos e o tradicional chopp da Cervejaria Campinas. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos e ainda música ao vivo de qualidade, garantindo diversão e boa companhia. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. WhatsApp 19 99623 9886. Prado Craft Beer. Gente boa, bebe boa cerveja. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de som. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Quer mais praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. Repetindo, 19 999 12 60 97. Campialho, o sabor da qualidade com a praticidade que você procura. Está procurando um lugar para relaxar, reunir os amigos e saborear porções simplesmente espetaculares? Então seu destino é o Senhorzinhos Bar. Um ambiente agradável, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para bons momentos. Venha nos visitar na Rua Thanos Fares 151, no Distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar. Diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Precisou de manutenção? Chame a SUF Manutenções Residenciais. Atendemos serviços residenciais, prediais e industriais, com automação, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, troca de chuveiros, montagem de móveis, instalação de TVs e reparos, do básico ao acabamento. Conte com atendimento rápido, de qualidade 24 horas por dia. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 19 974 10 35 95. SUF Manutenções Residenciais, a solução completa para o seu imóvel. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Klaus Werner. Voltamos aqui do Estádio Brinco de Ouro para trazer todas as emoções. Daqui a pouquinho tem Guarani Internacional de Limeira para você. Você acompanha todas as emoções. Tudo que de melhor acontecer na íntegra ao vivaço. Chame parentes, amigos para nos acompanhar em mais essa transmissão, showzão de transmissão aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo Lemão Zanqueta, que está lá no gramado. Na verdade, são 2 perguntas, Lemão. A primeira é a seguinte: o Guarani já está escalado, Lemão? Positivo. A outra pergunta é essa aqui, ó. E a Internacional, tá escalada também? Também tá escalada. Então, meu amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, vamos trazer as escalações para você ligado na Grigo. Primeiro, o dono da casa, o mandante de hoje, sobe o hino do Guarani. Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Ciélio Cizenando escalou, a Rádio Grigo coloca no ar com 1 Kaique França, 30 Inayan,
2, Maurício Antônio, 4, Rafael e 6, Emerson. 55, estreante da noite, Luiz Otávio, 66, Cauã Jesus e 21, Isaac. Com o retorno do 10, João Paulo, o ataque com 11, Guilherme Cachoeira e 9, Luca. Esse o Guarani escalado, definido. 23 pontos na tabela de classificação em 14 jogos. São 6 vitórias, 25 gols marcados, 14 sofridos. Um saldo aí de 11 gols. É o Bugrão que não vence já faz um tempinho, hein? Quem sabe hoje retorna e retoma o caminho da vitória. Do outro lado, temos a Internacional de Limeira, o adversário de hoje do Bugrão, que também está definido, escalado, e o Lemão Zanqueta atrás, a escalação da Inter, o Leão de Limeira, sobe o hino da Inter. Vai chegando o Leão da Paulista. Com o retorno de Matheus Costa ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele que foi treinador do Guarani na temporada passada, agora faz o campeonato com a Inter de Limeira. Ele escalou a Inter com 1, Saulo, 2, Ian Silva, 30, Robson, 4, Lucas Santos e 6, João Vitor, 31, Emerson Santos, 25, Lucas Bochecha, 35, Romarinho e 10, Claudinho. O ataque com 32, Richard e o número 9, Miguel Bianchini. A Internacional de Limeira é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, 25 pontos, 2 a mais que o Bugre em 14 jogos, 7 vitórias, boa em 17 gols, um ataque que não impressiona tanto, mas uma defesa sólida, sofreu o mesmo número de gols que o Guarani, são 14 gols sofridos. A Internacional não perde desde o mês de junho. Tá aí Internacional e Guarani escalados, definidos para você aqui na jornada esportiva da Grigo. Agora tem que falar dos homens aí, né? Tem que falar de quem? Opa, da arbitragem, meu caro Zanqueta. O árbitro vem lá do Ceará, um árbitro experiente para essa partida após o Guarani reclamar inúmeras vezes na CBF. Espero que dessa vez dê resultado com Marcelo de Lima Henrique, o árbitro assistente 1, Anderson da Silva Rodrigo, árbitro assistente 2, Yuri Rodrigues Cunha e o quarto árbitro, Rodrigo Fernandes Júnior de São Paulo. Tá aí então, o quarteto de arbitragem, lembrando a você, torcedor, que no Campeonato Brasileiro da Série C, o VAR só tem na segunda fase para frente. Então, nessa primeira fase, nós não temos a participação do VAR. Pro bem ou pro mal, não tem VAR no Campeonato Brasileiro da Série C, nesta primeira fase. Muito bem, Guarani e Internacional vão se enfrentar daqui a pouco. Eis aí o protocolo da CBF para a entrada dos times em campo. O Guarani vem no seu tradicional uniforme com camisas verdes, calções brancos e meiões verdes. E a Internacional com o seu uniforme alvinegro, né? Tem aí as cores preto e branco na camisa e os calções e os meiões na cor preta. Já a arbitragem vem, parece um lápis, né? Uma caneta fluorescente, né, meu caro Wagner Ferreira. Com um uniforme desse, pode pôr no meio de uma avenida que não é atropelado. Vai ofuscar o jogo literalmente, né? Ô Wagner, queria já a sua primeira impressão sobre essa partida, né? Nós trouxemos aí as escalações, já temos os dois times definidos. A Inter, né, é a melhor visitante do campeonato, são 5 vitórias em 7 jogos. Isso deve preocupar o Guarani, que também vem em busca dos 3 pontos para se reabilitar na competição, Wagner? Merece respeito a Inter, mas não é tudo isso que se fala não, porque eu assisti o jogo entre Inter e Amazonas, lá no Limeirão. A Inter suou para ganhar por 1-0, quase que perde o jogo, e foi no detalhe que ganhou o jogo por 1-0. Era um time bem arrumadinho, o time do Matheus Costa, mas hoje ele foi obrigado a mexer, começando pelo goleiro, né? O goleiro titular pertence ao Guarani, então não joga o Saulo. Jogador veterano, 40 anos. Ele é de Salto, aqui pertinho de Campinas, aqui perto de Itu. Jogou na Ferroviária, jogou no Bragantino.
No meio, na defesa ele mexe também. Ele vem com o Robson, esse jogador aí que jogou no Mirassol, no 15 de Piracicaba. Tem o Lucas Santos, que não jogou a última partida. Vem com o Claudinho, esse número 10, que é um meia, que também joga na beirada do campo pela ponta esquerda. Jogou no Noroeste, na Ferroviária, no Mirassol. Tem o Lucas Bochecha, que é conhecido aqui de Campinas, jogou na Ponte. Tem esse Romarinho, que jogou aqui no Guarani, né? Jogou em 2013 aqui no Brinco. E no ataque, esse sim, é o ataque titular. O Miguel Bianconi, que jogou na base, veio da base do Palmeiras, jogou na Ponte Preta em 2014, o Bianconi. E o Richard, é um jogador de beirada, mas é o ataque titular da Internacional. Eu repito, merece respeito, mas não é tudo isso não. O Guarani, se colocar a bola no chão e jogar o que vinha jogando até esses 4 últimos resultados negativos, 2 empates e 2 derrotas, coincidentemente ou não, com atraso de salários, dirigentes dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que os jogadores estão se empenhando nos treinos e nos jogos, os resultados aqui não estão vindo, mas por coincidência. Sei lá, tenho minhas dúvidas, mas andaram acertando aí, né, o CLT, o direito de imagem, aquele negócio todo, continua devendo ainda, mas não é tudo isso. Então o time está escalado pelo Hélio Cisanando, o Alemão Zanqueta já trouxe a informação, algumas novidades, né? Agora ele tem tomado muitos gols bobos, né? Com o Donato, realmente jogador que está na estrada da volta, muito lento. Ele tem tomado nas costas, com aquele tamanho todo, tomou de cabeça, gol de cabeça. Então não é para se admitir um negócio desse. Então vem o Rafael, que também não é muito confiável, mas é uma tentativa de melhorar o sistema defensivo do Guarani, já que não tem o Jonas, que é o companheiro do Maurício na zaga, que vinha jogando muito bem, mantendo o Guarani aí numa sequência impressionante de vitórias. Na lateral esquerda, entre Emerson e Renan Castro, fica mais ou menos do mesmo tamanho, mas o Emerson é o titular. O meio-campo, a volta do João Paulo, esta é uma grande novidade, um jogador articulador do time. Tem o Luiz Otávio, que faz a sua estreia como primeiro volante. Tem o Cauã Jesus, que é um meia que vai segurar um pouco o piano para que o João Paulo possa ser realmente um jogador mais de frente para encostar no ataque do Guarani. E o ataque, né, que não tem feito muitos gols, né? O Cachoeira pela direita, jogador ponta quase que nato, né? Jogador de beirada, rápido. O Luca, altos e baixos, mais baixos do que altos do que ainda não justificou da sua contratação, veio cheio de cartaz aí para resolver o problema de gol do Guarani, até agora não disse a que veio, mas Maranhão também não tem, ele fez 2 gols outro dia, ainda usaram o cara, não tiraram mais do time. Agora não, tá numa fase ruim o Maranhão, vamos de Luca, fazer o quê, né? Não tem outro, até que o Neto Costa, que foi contratado aí para ser uma alternativa, ele tem condição de jogo, tá no banco hoje, mas vamos ver se ele conseguir entrar, vamos ver qual é o rendimento do Neto Costa, mas por enquanto o Guarani vai de Cachoeira, Luca e Isaac. Isaac é um quarto homem pelo meio campo, não é atacante, né? Então o Guarani tem no meio realmente o Luiz Otávio, o Cauã, o João Paulo e o Isaac. E na frente o Cachoeira e o Luca. Vamos ver se o Guarani consegue realmente desenvolver um bom futebol, consiga envolver a Inter e que consiga um resultado positivo. Não interessa a contagem 1-0, 2-1, 2-0. O importante são os 3 pontos para que o Guarani volte à vice-liderança desse Campeonato Brasileiro da Série C. Então, só para passando sobre a arbitragem, o Marcelo de Lima Henrique, ele apita pela Federação do Ceará, mas ele é carioca, ele é de Arraial do Cabo, que fica ali a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Tá ruim ele, né? Bom, estamos nós aqui, né? Ele foi goleiro, viu, Klaus? O Marcelo de Lima Henrique foi jogador do Flamengo, foi goleiro, ele tem 1,86 m, é alto, cara. E, entre outras coisas, ele é oficial da Marinha. Então é bem graduado o seu Marcelo, mas já está, né, com 54 anos. Teve uma época aí que 45 não podia apitar mais. Mas Anderson Grigoleto, olha quem chega aqui na cabine. Anderson Grigoleto, viu, Alemão? Ele vai pular daí, tenho certeza. Muito bem. Bem, os auxiliares, o Anderson da Silva Rodrigues, também do Ceará, ele é de Banabuiú. Alguém sabe onde fica Banabuiú, lá no Ceará? Tem no mapa? 200 quilômetros de Fortaleza. E o Yuri Rodrigues Cunha, também do Ceará, 34 anos. Ele é advogado em Fortaleza. Então tá aí o trio de arbitragem. No papel, me parece que é uma garantia. Isso aí, viu? Como é que é? Se você fizer esse programa... A promessa que o padre tem comigo é para dar o jogo? Se
Se correr tudo dentro da normalidade, o trio de arbitragem vai conduzir a contento essa partida entre o Guarani e a Inter de Limeira. Meu amigo Klaus Werner assumindo o comando da narração pela Web Rádio Grego. Tudo pronto para o início da partida. Daqui a pouco eu quero saber do Lemão Zanqueta como é que estamos de público, mas tá tudo pronto para o Marcelo Lima Henrique. Isso aí é figurinha carimbada, viu? Público razoável aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esperava-se mais pela sequência que o Guarani está tentando a classificação, em média de 2.900 a 3.200 pessoas. Quando apita o árbitro. Klaus Werner. Vamos lá, que o Guarani já vem atacando aqui pelo campo de ataque, lado esquerdo, corta a defensiva da Internacional, afasta a primeira tentativa do Bugre, era lá pelo lado esquerdo, o Luiz Otávio recebe depois da cobrança do lateral, joga aqui na direita, sai jogando com o Inayan, mais atrás recomeça o Bugrão com o Maurício Antônio, ele recolhe para a perna direita, joga lá atrás com o Kaique França, tá aí o goleirão, capitão do time do Bugre, 0-0 início de jogo para você. Detalhe, diga. Público da Inter de Limeira, um bom público aqui presente no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, viu? A Interror e outras torcidas aí, os torcedores comuns, diga-se assim também, estão ali atrás do gol, né? Atrás do gol agora defendido pelo Saulo, né? No momento que a Internacional tentava a primeira arrancada lá para o campo de ataque, a jogada acabou sendo parada, né? À frente do Bandeira, do auxiliar de número 1 lá do outro lado, é falta no campo defensivo para o Guarani fazer a cobrança. Tenta se organizar o Bugrão, os dois times vão se estudando nesse início de jogo. Aqui no primeiro tempo estamos com 1 minuto e meio. Lançamento lá na frente, buscando a tentativa do comando de ataque com o Luca. Melhor para a defensiva da Internacional, que sai jogando ali no meio, um bate-rebate, um perde ganha danado. Vai na disputa por ali o João Paulo, para cima a marcação do Ian Silva, na disputa com ela. Melhor para o zagueirão, camisa 4, Lucas Santos. Ela vai pela linha de lado. Arremesso manual lá do destro do gramado. Lá do outro lado aqui da cabine da Web Rádio Grego. Posse de bola para a Internacional de Limeira. Campeonato Brasileiro da Série C, Brinco de Ouro. Tempo agradável, né? Temperatura boa, deu uma esquentadinha, não tá tão frio. É bom para o público sair de casa, vir com seu celular, obviamente, acompanhando a transmissão da Web Rádio Grego, mas sentindo o cheiro da grama aqui no Brinco de Ouro. Falta, o jogo está parado ali no círculo central. Falta marcada, pegaram um jogador da Inter, falta para o time visitante, Lemão. O Rafael ali perdeu o tempo de bola, acertou uma porrada na cabeça do jogador da Inter que está no gramado. Marcelo de Lima Henrique, perto da jogada, marcou. Eu gosto da coerência do treinador do Matheus da Inter de Limeira, viu, Klaus? Porque o goleiro entrou no lugar do cara que era do Guarani, mas já é capitão, viu? Tá certo, é isso aí. E a falta para Internacional, já se posiciona todo o sistema defensivo do time do Guarani. Quem vai cobrar por ali é o Emerson Santos, já fez a cobrança, rolou curtinho para o seu companheiro de zaga, o Lucas Santos. O Robson está por ali também, ele só observa o lançamento do campo de ataque lá pela ponta direita, disputa de bola melhor para o jogador do Guarani, melhor para o Emerson lá do outro lado, consegue descolar um tiro de meta para o Bugrão sair jogando e recomeçar novamente. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Entre em contato através do WhatsApp 19 997 94 8665. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Lateral para o Guarani fazer a cobrança aqui do lado direito, já está no campo de ataque o Inayan, faz a jogada mais à frente procurando o Isaac, devolveu para o Inayan, ele passa o pé direito em cima da bola, recomeça, pretende começar tudo de novo lá com o Kaique França, o capitão ali na meia-lua da grande área, sai jogando pelo lado esquerdo com o Rafael já faz a abertura do outro lado para o Emerson, tenta a tabelinha na frente ali com o Isaac, melhor para a defensiva da Inter, que novamente fica com a bola, e ela estava aqui agora há pouco com o Kaique, já está com o Saulo, que despacha para o campo de ataque da Internacional.
Internacional tenta fazer o domínio do outro lado. O Richard, a bola se perde pela linha de lado, arremesso manual lá pelo lado destro do gramado, ataque da Internacional de Limeira. O Rafael interceptou a jogada, jogou a bola para a lateral, olha a Inter. Vem Internacional lá pelo lado direito, tentou passar por ali o Richard, melhor para a defensiva do Guarani que faz o desarme, jogou no recuo para o Kaique, antes que chegasse o ataque da Inter, o Kaique despachou ali para o meio de campo, mas ela ainda está no campo defensivo do Guarani, aqui pela direita, disputa de bola. Aí marcou a falta, né? Falta em cima do Cauã Jesus, que foi seguro por ali, pelo camisa meia dúzia, o João Vitor. Falta pro Bugre, Lemão. Recebeu uma carga por trás, o árbitro também bem posicionado no jogo, apontou o comecinho de jogo. 5 minutos, Guarani 0, Inter também 0. Esse João Vitor que fez a falta agora é campineiro, viu, Cláudio? Nasceu aqui na cidade e jogou na Primavera de Indaiatuba, no Bragantino, no Atlético Paranaense. Esse camisa 6 aí da Internacional. E você confere aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, o tempo e o placar do jogo. Aqui, Brinco de Ouro, 5 minutos 25 segundos deste primeiro tempo. Guarani 0. Inter de Limeira Também 0. No momento que chega o Guarani lá pelo lado esquerdo, a impedido. batida, ela vai para fora, mas já estava parado o jogo. Já estava na banheira o Cachoeira na jogada junto com o Luca. O Bandeirinha subiu, o árbitro só confirmou o impedimento. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Lançamento para o campo de ataque, a Internacional tenta chegar, corta a zaga do Guarani, completa por ali o Luiz Otávio de cabeça, joga para o campo de ataque do Bugre, mas ela já voltou, já pipocou para o lado da Internacional, mas bem marcado ali o meio de campo da Inter, precisa voltar lá na zaga, na parte central, já se organiza, toca rápido a Internacional aqui do lado esquerdo com o Richard, ele faz a abertura mais para o meio para o Romarinho, ele finta por ali o Claudinho, né? Fica com a bola, vai para cima da marcação, prefere o toque, faz o pivô na devolução para o Claudinho, melhor para a defensiva do Guarani com o Luiz Otávio, tenta se armar no contra-ataque, vem o Guarani, avança lá com o Guilherme Cachoeira, abertura do lado direito para o João Paulo, cruzamento na boca do gol, pode pintar, cabeçada para fora, ela acabou indo um pouco forte demais, perdeu o timing por ali, o ataque do Guarani, desperdiça boa chance o Bugrão, Lemão. Num contra-ataque muito bem puxado pelo Cachoeira, que vem trazendo a bola pelo meio. Achou na ponta direita o João Paulo, ele tentou buscar o Luca no cabeceio, mas a bola foi muito alta. Olha o Guarani. Já recupera ali, rápido, esperto o Cauã, joga pra frente na tentativa de novo do Cachoeira. Ela acabou rebatendo ali na defensiva da Internacional, volta a passe de bola para o Guarani que insiste, vai para cima da Inter com o Cauã Jesus, ele prefere o toque mais atrás, foi um pouco longo, a Internacional recupera, mas ele vem e conserta. Luiz Otávio foi mais rápido do que o ataque da Internacional e conseguiu fazer novamente a posse de bola, o domínio por ali, vem de novo o Guarani, tenta se organizar com o Isaac, lá pelo lado esquerdo, ele joga na frente na tentativa de novo do Luca, ele briga pela bola, consegue ficar com ela, luta contra dois jogadores da Internacional, aí eu não sei se ele marcou a falta. Falta, né? Falta para o Guarani cobrar lá na ponta esquerda, Alemão. Na jogada do Emerson, que tentou passar por dois jogadores da Inter de Limeira, sofreu a falta, o árbitro bem posicionado marcou, bem chuveirinho na área da Inter. Olha o Guarani buscando a abertura do marcador aqui no estádio Brinco de Ouro. O Guarani vem crescendo no jogo, vem para cima da Internacional. Nós estamos com 8 minutos desse primeiro tempo, quem sabe agora, torcedor bugrino. Cauã Jesus. Cauã Jesus na bola, preparado, só esperando a autorização do Marcelo de Lima Henrique. Ele vai lá calmamente, ali perto da meia-lua da grande área, vai apitar, autorizado, Cauã na bola. Pé canhoto na bola, meteu pra dentro da área, corta a defensiva da Internacional, tira por ali de cabeça o Lucas Santos, manda pela linha de fundo, ganha escanteio, Guarani do outro lado, o Cauã vai atravessar o gramado para fazer a cobrança. A bola tentou buscar o cabeceio do Rafael, mas a zaga da Inter na pequena área jogou a bola para a linha de fundo, Cauã Jesus saiu da esquerda para a direita, vem chumbo grosso no gol do Inter. Cauã Jesus vai meter o pé canhoto na bola.
Será que vem fechado? Não, preferiu curtinho, jogou ali no comando de ataque, a devolução para ele. E achei que ele ia cruzar, mas ele preferiu puxar para a linha de fundo. Aí foi o pé direito que não é o bom, jogou contra a marcação. Vai ganhar um lateral? Não, escanteio, outro escanteio. Segundo escanteio para o Cauã Jesus, agora tentar acertar a partida. Cachoeira tentou pegar a jogada, mas vai vir bola na área da Inter. Cachoeira pediu ali o curtinho de novo, ele falou, não, vou jogar lá dentro. E ele jogou ali no primeiro pau, desvio de cabeça, ela vai ficar difícil pro goleirão, que dá um soco na bola e tira de qualquer maneira o Saulo para afastar o perigo. Ainda o Guarani, o cruzamento para dentro da área, tentou a bicicleta, pode pintar o gol, mais atrás vai pintar, opa! Derrubado o Cachoeira dentro da área, e aí, Lemão? Para mim foi na bola, numa jogada, numa dividida dentro da área, para mim foi na bola. Acertou o árbitro em dar sequência na competição. Agora o Guarani perdeu uma boa chance ali também antes desse possível pênalti aí, né, Lemão? Não era para o Maurício Antônio jogar a bola para trás, né? Ele estava na pequena área, ele, o goleiro e mais um defensor da Inter de Limeira que estava afastado. Ele jogou a bola para trás, uma fogueira para o Cachoeira, que tentou dividir a bola e na sequência foi atropelado, mas na bola perdeu uma grande chance o Guarani de abrir o marcador aqui do Estádio Brinco de Ouro. Meu caro Wagner Ferreira, uma boa chance do Guarani, acho que podia ter virado e batido pro gol, né, Wagner? Como é que tá o jogo? Para começar, duas cobranças de escanteio equivocadas, né, pelo Cauã. A primeira ele bateu curtinho, não deu nada, ganhou um outro escanteio. Na sequência saiu aquela confusão toda já narrada pelo Lemão Zanqueta, o Guarani perdeu a chance. Já tinha tentado duas, né, um cruzamento do Cachoeira, um cabeceio para fora. E nada mais, né? Nenhum chute assim a gol, nada de perigo por enquanto, jogo equilibrado. A Inter Olha, joga... Internacional invadiu a área, pode pintar a batida pro gol, travado na hora H. Mas já estava sendo marcado alguma coisa por ali. Escanteio. Né? Escanteio. Desculpa, Wagner, pode concluir. Pois é, a Inter joga num 4-4-2 e só vai na boa, como agora. Conseguiu aí o primeiro escanteio a seu favor, agora já tinha dois e não aproveitou. Agora vem aí a Inter, sem pressa nenhuma. O cidadão vai lá para a direita para fazer a cobrança. E por enquanto o jogo Moro, né? Nada demais aconteceu até agora. Vem a Internacional, escanteio curtinho ali com o Claudinho, vai tentar o cruzamento na boca do gol, toque de cabeça pra dentro, tira a defensiva da Guarani, afasta o perigo. Quem tava por ali era o zagueirão Lucas Santos. Ele tentou o toque de cabeça, melhor para a defesa do Guarani. Kaique França pede para os seus jogadores saírem de perto da área, porque a bola já estava lá no campo de ataque do Guarani. Arremesso lateral para Internacional fazer a cobrança. Lá do lado direito, campo de ataque, um pouquinho à frente da linha divisória do gramado. Sai jogando novamente aqui no campo defensivo com o Lucas Santos. Ele joga mais atrás para o Robson, seu companheiro de zaga. Agora aqui do lado esquerdo com o João Vitor. João Vitor pisa na bola, joga de luva ali para o lado, não tem pressa. Internacional faz a bola rodar no campo defensivo. Vai atrás dele por ali o Luca. Ele prefere jogar mais atrás, recomeçar tudo de uma vez com o goleiro Saulo. Abertura de novo para o Lucas Santos, ele faz um despacho lá para o campo de ataque, vamos ver quem chega nessa bola primeiro. A defensiva do Guarani faz o corte, dá um chutão, bate e rebate aqui, ali, volta para Internacional no meio de campo. Abertura do lado esquerdo para o João Vitor, ele vem na velocidade e se empananou inteiro, melhor para a marcação do time do Guarani, bem por ali o Cauã Jesus, faz o toque na frente, em velocidade, vem saindo por ali o Inayan, ele vai para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento rasteiro, ela desvia na marcação da Internacional, bateu no Robson, foi pela linha de fundo, mais um escanteio pro Guarani, Lemão. Não, num belo contra-ataque do Guarani, numa jogada rápida, Inayan e Cauã Jesus. Ele tentou buscar o Luca entrando na marca do pênalti. O jogador Robson da Inter de Limeira deu o carrinho, jogou a bola para a linha de fundo. O Saulo tentou impedir a bola, mas saiu. Vem mais um escanteio para o Guarani. Cauã Jesus na bola de novo, sempre ele vem de pé canhoto, jogou no primeiro pau a média altura. Ainda sobrou para o time do Guarani, voltou para ele. Tá aí Cauã, de novo, pé esquerdo na bola, para dentro da área, corta a defensiva Internacional, ela tá viva ainda na entrada da área. Desvia novamente ali o jogador do Leão da Paulista. Ela volta para o Bugre aqui no campo de ataque ainda. Tenta se organizar, joga no meio. Boa tentativa ali com o João Paulo. Abertura na esquerda, pode pintar agora o gol do Guarani. Passou para o lado direito, pedalou, bateu em cima da marcação. Era uma boa chance, mas tinha um monte de gente da Internacional dentro da área. Bloquearam
o chute ali, me parecia do Luca lá do outro lado. Não era a melhor opção do João Paulo. Ele tentou a jogada raio-x, passar pelo meio do jogador. Tinha 4 jogadores no segundo pau fechando livre. Era só tocar a bola e correr para o braço. Foi fominha nesse momento, João Paulo. A Web Rádio Grego, a rádio dos amigos gira. Ainda não, porque vem o Guarani lá pelo lado direito com o Luca, invadiu a área, brigou contra a marcação do Lucas Santos, que protegeu bem a bola. Lá vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o time da Internacional. Agora sim, Web Rádio Grego, a rádio dos amigos gira para você o tempo e o placar do jogo. Aqui, Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro, Série C, 14 minutos, 40 segundos do primeiro tempo. Guarani, 0. Inter de Limeira, também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização. Tem toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone 19 3227 4555. O jogo tá parado aqui. Tá parado nada. Tá ali com o zagueiro da Internacional de Limeira. Jogo fraco, hein, Klaus? Jogo fraquíssimo, tecnicamente. Tava todo mundo parado, achei que tava parado mesmo. Impressionante. E jogo realmente... A Inter só joga na boa, no contra-ataque, e o Guarani não tem capacidade de aumentar essa pressão, essa posse de bola, para criar alguma coisa mais real. E do nada aqui, a Internacional tentou uma jogada pelo lado esquerdo, um lançamento despretensioso para o João Vitor, aí foi derrubado. Vai ter uma boa chance, vai pintar bola na área do Guarani, Lemão. O Inayan estava mais perdido que cupim na serralheria, tentou acertar a bola, acertou somente o jogador da Inter de Limeira. Estava cobrando bandeirinha de um impedimento, como o bandeirinha não deu, vem chuveirinho na área do Bugre, perigosa, Claudinho na bola. Não é o Bochecha, é o Claudinho, hein? Rapaz, a dupla Claudinho e Bochecha sendo revivida hoje aqui, pelo amor. Vem o time da Internacional, tem 2 jogadores ali parados, o Claudinho já estava, agora quem chega por ali também é o camisa de número 35, Romarinho. Claudinho e Romarinho. O Claudinho de pé direito, Romarinho de pé esquerdo, 2 jogadores do Guarani ali no bico da grande área. Autorizado, refugou por ali ao Claudinho que vai de pé direito. Kaique França dá um soco na bola, tira o perigo. Vem de novo a Internacional, cruzamento na boca do gol. Kaique de novo. Ih, rapaz, que entregada. Claudinho, a batida, caiu no pé ruim. Mas olha... Deu uma bobeada ali a defensiva do Guarani, quase que azeda o caldo por ali, Lemão. Quase colocou açúcar na sopa. O Cachoeira tentou sair rápido na ponta de esquerda, jogou a bola no pé do Claudinho. Ele olhou o goleiro, arriscou e a bola passou lambendo a trave direita do gol. Por pouco, muito pouco, a Inter não abre o marcador aqui no estádio Brinco de Ouro. Ô Wagner, qual seria o caminho melhor para o Guarani chegar ao gol da Internacional? Pelos lados, o Guarani chegou bastante aqui pelo lado direito, né? Ele precisa se organizar no meio campo, né? A bola não passa ali pelo meio campo, numa jogada trabalhada. Pela beirada tá correto, joga por aqui, joga por lá, mas o nosso menino aqui do lado direito, o Inayan, muito inexperiente, né? Não consegue avançar com a bola dominada e criar uma jogada de cruzamento. E do outro lado lá, espera-se muito do Emerson. Olha o Guarani. Vem o Guarani pelo lado esquerdo, tentativa do cruzamento totalmente frustrada, vai nas mãos do goleiro Saulo. Agora tem um detalhe, né? O Guarani ficou 15 dias da última partida. Toda vez que isso acontece esse tipo de jogo. Se o Guarani se perde nos treinamentos ou não aproveita bem essa folga na tabela, porque 15 dias sem jogar para apresentar o que está apresentando, o Hélio Cizenando que coloca as barbas de molho. Se ele não fizer o resultado hoje aqui, não garanta a continuidade dele, não. 18 minutos, primeiro tempo. Falta para o time da Internacional fazer a cobrança lá do lado direito. Campo defensivo do Leão de Limeira. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ô Lemão, o que tá acontecendo? Já vai mexer a Inter. Já? Tem vai subir a plaquinha ali lá, vamos ver quem vai subir. Tem alguém lesionado por ali.
Tá todo mundo parado, tomando uma aguinha. Quase que eu achei que era parada para reidratação. Não dá, né? É o centroavante Bianconi, né, que vai sair. Tá uma confusão ali, não dá para identificar. Vamos ver, a plaquinha vai subir. O Getúlio tá lá o Getúlio tá na ponta lá. Então sai o Bianconi entre o Getúlio. Sai então o camisa de número 9, é o capitão do time. Capitão Bianconi. Ele é artilheiro, tem 5 gols pela Internacional. Desfalque tanto para Inter, hein? Para entrada, qual que é o número do... 99, Getúlio. 99, Getúlio. Jogou no Avaí, jogou no Tombense, esse Getúlio aí é atacante, é um atacante pelo outro. Mas o Bianconi, né, era o titular absoluto, né? Artilheiro do time, 5 gols. Deve ter sentido algum probleminha físico ali. Guarani não tem nada com isso. Tomara que se aproveite aí desse desfalque da Internacional, que tenta sair jogando lá pelo lado direito, tenta a tabelinha na triangulação por ali, melhor para a defensiva do Bugre. O Rafael fez o corte, ela vai pela linha de lado. Tá massageando a coxa direita, viu? Fica aí a preocupação, se for muscular, pode desfalcar a Inter em outros compromissos também, né? Aí complica. Preocupação para o torcedor leonino, que tenta ali para o lado direito, melhor para a defensiva do Guarani. Um monte de jogadores de verde por ali. Quem tocou por último foi o jogador da Internacional. Melhora para o Guarani, que vai sair jogando lá pelo campo defensivo, lado esquerdo. Vai balançar o esqueleto, como dizia o Silvio Luiz, do lado de lá. O Emerson, ele já faz a ligação direta ali pelo lado esquerdo com o Isaac, foi derrubado. Falta para cima do jogador do Guarani, falta em cima do Luca no meio de campo. Matou a jogada sem pressa nenhuma o Guarani, num jogo fraco tecnicamente até agora. E vem o Guarani de novo, tenta se armar, a Internacional sobe a pressão, consegue tomar, mas toma com falta. Foi derrubado o Luiz Otávio por trás aí, hein, Lemão? Foi numa dividida de bola, o árbitro foi meio caseirão nessa hora, apertou a falta para o Guarani, numa jogada de bola, numa disputa de bola no meio de campo. Mais ponderado ali o estilo, né, do Marcelo de Lima Henrique. Tá ali parado o jogo, tá sentindo um pouquinho as dores ali o Luiz Otávio, é ajudado pelo árbitro a se levantar. É falta pro Guarani fazer a cobrança do campo defensivo. Quem vai fazer a batida, recolocar a bola em jogo é o camisa de número 2, o Maurício Antônio. Despachou para o campo de ataque, a intenção era chegar no Luca. Recuperação do Guarani com o Isaac. Avançou, tentou, toque, corta a defensiva da Internacional. Ela vai sobrar aqui de novo para o time do Guarani recomeçar no campo defensivo com o Maurício Antônio. Dá um chutão para frente, famoso bumba meu boi. Vamos ver quem chega. Primeiro lateral esquerdo da Internacional, João Vitor dá o toque. Ela vai se perder pela linha de lado. Arremesso manual para o Guarani fazer a cobrança perto ali da bandeirinha do escanteio. É um escanteio de mangas curtas, mas acho que não vai mandar para a área não. Vai jogar curtinho o Inayan, vamos ver quem chega por ali, era o Isaac novamente, devolveu para o Inayan, mais atrás, sai jogando com o Maurício Antônio. Faz o drible de corpo para cima do Getúlio, que acabou de entrar, tá novo no jogo, o jogador da Internacional. De novo o Guarani tenta construir lá pelo lado esquerdo, abertura para o Emerson, tenta adiantar novamente, fica com ela o Isaac, mais atrás, projeta a bola no meio, passe curtinho para o Luiz Antônio, invadiu a área, tentou, enfiada por ali, corta a defensiva da Inter, de novo não deixa que a bola chegue dentro da sua área para causar perigo contra o goleiro Saulo. Vem de novo o Guarani, insiste na posse de bola, toca o João Paulo, mais atrás, recomeça com o Rafael, fica tocando, toques curtinhos, o time do Guarani, enfiada de bola boa do outro lado para a chegada do Emerson, tentou cruzamento na boca do gol, corta a defensiva da Inter. Lucas Santos, sempre ele estava atento, tirou, afastou o perigo, quase o Guarani de novo, Lemão. Quase o Emerson surpreende a zaga da Inter de Limeira e aparece atrás da marcação do lateral direito. Cruzou a bola, a zaga da Inter tirou, já cobrado, olha o lateral. Já cobrado, o Emerson devolveu curtinho para o Isaac, ele passa o pé em cima da bola, mais atrás ele busca o Luiz Otávio. De novo toque ele buscando o Emerson, antecipação. Melhorou. O que melhorou, meu caro? Melhorou bem o público presente no estádio Brinco de Ouro, deve estar beirando os seus 4.000 torcedores, viu? Melhorou, ainda podia ter mais, mas melhorou. Segundona também é bravo, né? Vem o time do Guarani aqui pelo lado direito com o João Paulo. Ele faz o toque no meio, recomeça novamente com o Maurício Antônio. Faz o domínio, puxa pro pé direito, que é o bom. Toca curtinho com o Cauã Jesus. Devolveu, troca passes, tudo de primeira. 1-2, o time do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, o Rafael tocou pro Isaac. Faz abertura lá pro lado esquerdo novamente com o Emerson. Mais atrás pro Isaac. Os dois fazendo essa dobradinha pelo lado
esquerdo, buscou o João Paulo melhor para a defensiva da Inter, faz o corte, ainda ganha uma falta no campo defensivo para o time de Limeira. Chegou atrasado na bola, pegou só o pé de apoio do jogador da Inter de Limeira. Falta bem marcada, sem pressa nenhuma, segue 0 a 0. Wagner Ferreira, o jogo tá bem truncado, né, Wagner? Nada de muita emoção. A Inter veio com cuidados defensivos, né? É visível isso aqui. Agora, com essa substituição, só fica o Getúlio. Olha a chuteirinha amarela dele lá, fica até fácil de identificar. Só ele lá na frente. E a Inter então priorizando aí um jogo defensivo, esperando aí um contra-ataque, uma bola parada, um vacilo da defesa do Guarani para abrir a contagem. E o Guarani está em cima, tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com a bola. É que nem cachorro quando corre atrás de carro, né? Quando alcança, não sabe o que fazer. Então, fica essa troca de passe aí de zagueiro para lateral tenta pôr na área, a defesa da Inter tira. E como disse o Lemão, né? O jogo tá feio, tá realmente feio. Mas não interessa se o jogo é feio, é bonito. Agora tem que fazer a parte dele, tá? Jogando em casa, vem de 4 resultados negativos, precisa dar uma satisfação para a torcida. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, gira e confere para você o tempo e o placar do jogo. Agora 25 minutos, 12 segundos deste primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série C no Brinco de Ouro. Guarani 0. Inter de Limeira também 0. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O Guarani insiste lá pelo lado esquerdo. Emerson, tentativa no ataque, para ninguém. Melhor para a defensiva da Inter, aí estava tranquilo. Ian Silva jogou contra a marcação do Luca, ganhou o arremesso lateral. Lá pelo lado direito, campo defensivo da Internacional. Mais à frente a tentativa do lançamento, o manual melhor para o Guarani. Conseguiu fazer um bom drible o Cauã. Enfiada de bola para o chute do Cachoeira, é bloqueado. Na hora H, adivinha quem estava por lá? Era o Lucas Santos de novo. O Guarani tenta, mas não consegue, Lemão. O Guarani tenta furar a zaga da Inter de Limeira, mas está bem postada. Olha a bola na área do Guarani. Luiz Otávio tenta de novo, refugou, não fez o cruzamento, preferiu tocar mais atrás. Todos os 22 não, porque o Cauã está aqui atrás, mas os 21 jogadores no campo de ataque do Guarani. Vem de novo aqui se armando no círculo central. Tá com a bola o Maurício Antônio, abertura para o Inayan. Ele muito bem marcado, prefere o toque mais na frente, tenta se desvencilhar da marcação. O Bugre fez ali um movimento para iludir o adversário, cruzamento do João Paulo, corta a zaga da Internacional e completa. De novo João Paulo faz o domínio, toque mais atrás para o Cauã Jesus, melhor para a defensiva da Inter, faz o desarme, sai jogando bem com camisa 30 o Robson, mais atrás para o João Vitor. O Guarani pressiona, o Saulo, o goleirão, prefere jogar novamente para o João Vitor, sobe a marcação Guarani, faz pressão e toma. Vem o Luca, tenta se esticar para conseguir ficar com a bola e consegue descolar um escanteio. Numa linda jogada do Guarani de raça, agora de raça e determinação do Luca. Ele numa bola praticamente perdida, ele deu um carrinho aqui na nossa frente. Acertou a bola na saída do jogador da Inter, o Bandeirinha não se titubeou e marcou o escanteio. Vem chuveirinho na área da Inter de Limeira. Para variar é o Cauã Jesus, pé canhoto na bola de novo, autorizado, meteu para dentro no segundo pau, ela passa pelo Maurício Antônio, vai chegar do outro lado, briga para ficar com a bola o Guarani, mas o juizão só marcou o lateral para Inter, para desespero do atleta bugrino. 4 escanteios o Guarani teve, não aproveitou nenhum. Agora uma lambança do trio de arbitragem, ele bateu no peito e chamou que ele tinha visto a bola bater no João Paulo. O quarto árbitro falou, presta atenção no serviço. Demora, mas o Marcelo dá as pataquadas dele. Normal. Vem o Guarani lá pelo lado esquerdo, vai fazer a cobrança, fica indeciso se vai mandar na área, acho que vai, hein? Tomou distância por ali o Emerson, fez o lançamento no primeiro pau, e o toque para trás, a batida pro gol, pega o goleiro, Saulo. Ela chegou, me parece, pro João Paulo, ele desviou fraquinho, facilitou o trabalho do goleiro da Inter. Cauã Jesus, aqui no latereio do Emerson, a bola sobrou para Cauã Jesus, que arrematou. Fraquinho, o João Paulo agradeceu e já colocou a Inter no ataque, mas já perdeu a bola. Agora ele perde uma grande oportunidade de abrir o marcador aqui no estádio
segue 0 a 0. Os dois daqui de longe são altamente confundíveis. São pequeninos os dois jogadores do Guarani. Vem de novo, começa. Aliás, a Internacional não consegue ficar com a bola. De novo o Guarani, aqui no campo defensivo. Sai jogando com o Maurício. Ele pisa na bola, puxa para o lado direito, faz o toque para o Minayan. Encara a marcação, puxou para o meio. A devolução ali de novo para o João Paulo. O toque, a tabelinha, devolução para ele. Meteu de pé direito, corta a defensiva da Internacional. Ela vai se perder pela linha de lado. Ganha arremesso lateral, Bugre de novo. Aqui pelo lado direito, primeiro tempo 0 a 0. João Paulo faz o toque, não entendeu ali o movimento. O Cauã Jesus, melhor para a defensiva da Internacional, que sai jogando por ali. Ele vai marcar a falta. Falta de ataque, falta do Luiz Otávio. Desculpa aí, foi mal. O Guarani fez a falta, mas foi pedir desculpas. Agora, a torcida está impaciente, né? Toda vez que o Guarani pega a bola, exige rapidez. Coisa que não está acontecendo. João Paulo mal no jogo, sentindo muito a falta do Carlos Eduardo, que é um jogador que pega ali do meio, do segundo, no último terço do campo, para em direção à grande área e finalizar. Ali não finaliza, não tem chute, só tem o jogador Luca, tá numa fase horrorosa, então não vai sair gol nunca dessa maneira. Agora errou um passe ridículo aqui o João Vitor, melhor pro Guarani, agradece, fica com a bola, sai jogando com o Rafael, lá na quarta zaga ele dá o toque aqui do lado direito pro Maurício Antônio, Curtinho jogou pro Minayan, é bem pressionado, ele tenta o drible, joga pro meio, tem que recomeçar, muito pressionado ali, a defensiva do Guarani, sobe a marcação a Internacional. Tem que trocar passes por ali o Bugrão. 0 a 0 o placar do jogo. O Kaique França tá com a bola. Ele rola curtinho, sai jogando com o Maurício Antônio. Ele levanta a cabeça, vê para quem que vai fazer o toque. Toca totalmente errado. Mas no bote não deu certo por ali a tentativa do Lucas Bochecha. E ela vai sobrar de novo com o goleirão do Guarani que despacha para o campo de ataque. O Bochecha de novo fez o toque de cabeça. Ele fica com a bola, acabou perdendo. Melhor para o Guarani, tenta se rearmar. Furou o jogador da Internacional, João Paulo. Tocou para o Luca, pode pintar o gol do Guarani. Ele tentou driblar o goleiro. Pênalti! Penalidade máxima para o Guarani da jogada do Luca. O Saulo foi para cima dele, ele fintou o goleirão da Inter, que ficou desesperado reclamando com a arbitragem, mas sem chororô, diz o Marcelo de Lima Henrique. Está marcado o pênalti pro Bugre. Numa jogada de contra-ataque de almanaque do Guarani, a Inter tinha a cobertura do zagueirão, mas João Paulo saiu daquele jeito que todo mundo conhece, o João Paulo. Sai daqui que eu vou pegar! Pegou mesmo, pegou a perna do Luca, pegou a bola, pegou todo mundo e jogou para a linha de fundo. Marcelo de Lima Henrique não quis pensar duas vezes, marcou a marca da Cal e vem pênalti para o Guarani. Luca com a bola na mão. Para quem que ele será que ele vai passar a pelota, hein, Klaus? Olha, só sei que o jogador da Inter que deu aquela furada ali antes da bola chegar para o João Paulo não vai dormir hoje se essa bola entrar, hein? Uma boa jogada do Guarani, se aproveitando da bobeira da defensiva da Internacional. Agora tá um bololô de jogadores ali dentro da área. Vamos ver quantas horas vai demorar para autorizar essa batida do pênalti, hein? Foi o Robson, né? Me bateram no ponto aqui, foi entre o Lucas Santos e o goleiro Saulo. Foi o Saulo, viu? É uma espécie de sanduíche entre o goleiro e o zagueiro. Foi o Saulo que acertou o jogador no carrinho, viu, Wagner? É isso mesmo, Lemos. Tá em cima do lance aí, ninguém melhor do que você para vir aí com essa confirmação. E agora, quem é que bate o pênalti? Luca tá preparando a bagacinha ali na mão, tá conversando com a pelota. Mas não é João Paulo o cobrador oficial? Tá voltando agora o João Paulo, né? Tem... Mas Luca na bola. Olha o Guarani podendo abrir o marcador no estádio Brinco de Ouro. E na alegria vai com você, Klaus. Quem sabe agora o grito de gol aqui do Brinco de Ouro. Chance de ouro pro Guarani abrir o placar. Luca na bola. Ele contra o Saulo. Será autorizado, vai de pé direito. Apitou o árbitro, partiu, correu, bateu pro gol, gol! A gente balançou, alegria, a galera lembrou, é gol!
camisa 9, cobrando o pênalti, jogou no cantinho esquerdo do goleiro Saulo, sem chances nenhuma para o arqueiro da Internacional. Sai na frente o Guarani no Brinco de Ouro, quando eram jogados 34 minutos desse primeiro tempo. Botafogo na torcida do Guarani. Luca, camisa 9. Goleirão Saulo, não deu pra você, hein? Que zica, goleirão. A emoção tem novo endereço, fundo do gol da Internacional. O detalhe dessa cobrança de pênalti do Luca, meu caro Lemão Zanqueta. Bola de um lado, goleiro do outro. Foi olhando para a bola bem devagarzinho, Luca. Olhando para o goleiro Saulo. Deu 3 passes e arriscou. Olha aí, Inter. Vem a Internacional aqui pelo lado esquerdo, ele deu pênalti. É isso, marcou pênalti. Penalidade máxima agora para Inter. Olha, eu achei que foi na bola, mas não sei não. Diga aí, Lemão. Vamos falar primeiro do gol. O Luca veio bem devagarzinho e chutou a bola. A bola bateu na bochecha da rede do lado esquerdo. O Saulo pulou para o lado direito. Nem na foto saiu o goleirão. Mas na sequência, a Inter desceu para o ataque numa jogada despretensiosa. O zagueirão do Guarani, se eu não me engano, o Marco Antônio, deu um carrinho, acertou o jogador da Inter, acertou bola. O árbitro bem posicionado também apontou a marca da Cal. Não deu nem tempo de comemorar, nem de beijar as crianças. Ele marcou pênalti, a Inter pode empatar o jogo 30 segundos após o gol do Guarani. Invadiu a área aqui o João Vitor, camisa meia dúzia da Internacional. Na hora eu até ia narrar aqui, ó, travou a bola, evitando a jogada do ataque da Inter, mas ele deu pênalti. Confusão. Os bancos ali, ó. O pessoal tá trocando elogios. Feira da fruta, daí pra cima. O árbitro vai calmamente para lá, tal, sem pressa. Parece que já estão contornados ali os ânimos. Meu caro Wagner Ferreira, eu não sei, o que você achou? Eu não vi pênalti não, mas sei lá. A pênalti é indiscutível, porque Sério, o lateral esquerdo da Inter ameaçou fazer o cruzamento. E o jogador do Guarani imaginou que ele fosse fazer o cruzamento, mas o cara deu um corte nele. Cortou para dentro. Aí teve que fazer a falta, derrubou o cara dentro da área, não tem o que contestar. Para mim, pênalti, não tem VAR, vai prevalecer a decisão da arbitragem. Tá aí então a opinião do Wagner Ferreira, pênalti para Internacional. Agora não adianta chorar o leite derramado. Não precisava, era só cercar. Pois é. No entanto, ele, como levou o sequinho, o drible seco para dentro, ele ia ficar caído no chão. Aí tratou de fazer a falta. Dentro da área é pênalti, não tem que chorar não. Aquela coisa, quem dá carrinho dentro da área está disposto a correr o risco, né? Não tem o que fazer. Agora vamos ver quem vai bater esse pênalti. Dá para ver daí quem que é, Alemão? Até agora não deu para ver quem tá com a bola na mão, não. Vira para cá, meu amigo. Aí não dá para decifrar. Não dá para saber. Romarinho. Tá aí, camisa 35. Me parece, vai de pé canhoto na bola. A Inter tem a oportunidade de empatar 1 minuto depois do Guarani abrir o placar. Também de pênalti. Autorizado, Romarinho correu, bateu, gol! É gol, a rede balançou. Alegria, a galera vibrou. É gol. Internacional de Limeira. É de Romarinho, camisa 35, batendo pênalti com categoria, balançou as redes do Guarani, jogou no cantinho sem chances para Kaique França, empata Internacional aqui no Brinco de Ouro, de pênalti, Romarinho. Goleirão Kaique, que zica, hein, meu goleiro? A emoção tem novo endereço, é o fundo do gol do Guarani. Empata o jogo a Internacional. O que é que só você viu aí, meu caro Lemão? Num pênalti de segurança, o Romarinho foi calmamente para a bola, chutou no meio do gol, Kaique França caiu para o lado esquerdo, a bola fez chuar na rede do Kaique França.
30 segundos depois do empate do gol do Guarani, a Inter tem um pênalti e 1 minuto e 15, empata a partida. Agora Inter 1, Guarani também 1. Meu caro Wagner, aos 34 o Luca fez 1-0 de pênalti, aos 38 o Romarinho empatou para a Inter também de pênalti. É o tal negócio, né? Alegria de pobre dura pouco. O Guarani fez o gol de pênalti, suado, né? Porque não vinha jogando absolutamente nada. E logo em seguida, o gol marcado aí pelo Luca. Aliás, uma cobrança perfeita, goleiro de um lado, bola do outro. Aconteceu o pênalti, o lance que nós já descrevemos aqui. A arbitragem corretamente marcou pênalti contra o Guarani. Aí, nas mãos do Kaique, a esperança de defesa não deu. O Kaique ligeiramente para o lado direito e o Romarinho, uma bola de segurança, chutou forte, praticamente no meio do gol. E o jogo está empatado. Quer dizer, voltamos tudo na estaca 0. O Guarani continua ainda pagando aí pela confusão. Amarelo. Para quem? Subiu o amarelinho lá pro Número jogador 55, deixa eu ver aqui se é o Luiz Antônio. Luiz Otávio. Luiz Otávio. É ele mesmo, ó. Virou aqui agora o número da camisa. Luiz Otávio toma o cartãozinho amarelo. Falta ali no campo de ataque da Internacional, campo defensivo do Guarani. O jogador da Inter tá caído, desabou. Agora tá com empate ali no bolso por enquanto. E parece que adota aquele comportamento novamente, né, Wagner? De administrar aí um empatezinho, fechar, jogar por uma bola. Vamos ver como é que vai ser a Inter também daqui pra frente e o Guarani também, né? Agora ali abrindo a contagem, obrigaria a Inter se soltar um pouquinho mais, perdendo por 1, perdendo por 2, a mesma coisa. Então, mas teve a sorte de logo na sequência ter um pênalti e empatar o jogo de novo. Então agora, vamos ver qual é a decisão da Inter. Continua retrancada num 4-4-2 ou até num 4-5-1, que só o Getúlio na frente, ou vai se segurar novamente como vinha fazendo quando o jogo estava em 0-0. Vamos ver o desenrolar do... Estamos no final, né? 41 agora, né, Klaus? Para terminar 41. O primeiro tempo. Talvez a coisa fique desse mesmo jeito aí, com novidades aí para a etapa complementar. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. Nosso WhatsApp 19 99374 7996. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vem a Internacional aqui pelo lado esquerdo, tentou drible por ali, o Claudinho não conseguiu passar pela marcação do Guarani. A abertura para o Inayan, ele vai tentar o lançamento na frente para o comando de ataque ali para o João Paulo. Ele ia tentar passar ali da linha divisória do gramado para chegar ao campo de ataque. Teve o corte da defensiva da Internacional, recupera o time do Guarani aqui no campo defensivo. Sai jogando de zagueiro para zagueiro. O Maurício fez o toque para o Rafael. Ele avança, vai lá pelo lado esquerdo, já passou do meio de campo, tocou na esquerda para o Emerson. Tem o Isaac pedindo bola ali do lado, ele prefere a jogada individual, vai para a linha de fundo, avançou, a boa bola para o Luca, o toque para trás, agora girou, Luca bateu em cima da marcação da Internacional, voltou para o Isaac, ali no pico da grande área, próxima do lado esquerdo, mas a Internacional recupera, vai tentar armar o contra-ataque, não, preferiu fazer o break, toca mais atrás e recomeça no campo defensivo com o goleiro Saulo, que dá um chutão para frente, levou a Leitoa para casa, vai jogar a bola lá no campo de ataque da Internacional, faz o toque o time do Guarani, recuperação da Internacional pelo lado direito com o Ian Silva, ele gira para cima da marcação, faz o toque mais atrás para o Lucas Santos, joga na frente, procurando o pivôzão ali do Getúlio, melhor para o Guarani, de novo com o Cauã Jesus, faz a jogada pessoal aqui pelo lado direito, acaba perdendo na marcação para o segundo atleta que chegava ali, na dobra de marcação para cima dele, é obrigado a meter pela linha de lado o Inayan, e a lateral para a Internacional, que não tem absolutamente nenhuma pressa, Alemão Zanqueta. Tá contente com o resultado de 1-1, sem pressa alguma, também o árbitro é um banana, né? Nem para solicitar pressa. Será que ele não assistiu Copa do Mundo? É que ele também não tem pressa nenhuma, viu, meu caro Alemão? A lateral aqui para o time da Internacional, campo de ataque. Olha lá, ó. A torcida fica maluca, né? João Vitor.
Fez a cobrança, o levantamento lá na frente, o toque de cabeça, mais atrás pro Richard, ele tenta se livrar da marcação, vai para cima do Maurício, faz a cobertura e tira, não quer saber de confusão, não quer saber de correr risco, jogou essa bola pela linha de lado, arremesso lateral, mais um pro time da Internacional, fazer a cobrança aqui com o João Vitor, vai balançar o esqueleto, jogou lá na frente. Matou, tentou um chapéuzinho, aí pediu uma falta, absolutamente nada. Sai jogando o Guarani aqui pelo lado direito com o Inayan. Ele fez o toque para o Cauã Jesus, tentou fazer o drible por baixo das pernas do João Vitor. Ganha lateral Guarani novamente. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Obrigado a você que está acompanhando mais uma jornada esportiva aqui conosco. Vem de novo o Guarani, tenta sair jogando, um monte de jogadores ali concentrados no campo defensivo, lado direito aqui do campo defensivo do Guarani, que agora faz o certo, joga lá para o lado esquerdo, mas não vê saída, é obrigado a tocar a bola de um lado para o outro aqui no campo defensivo, sem criar nada de muito incisivo. Novamente, Maurício Antônio devolve para o Rafael, que tinha acabado de tocar para ele. A abertura do lado esquerdo para a chegada do Emerson. Vai tentar o cruzamento, ele prefere partir contra a marcação, linha de fundo. Ele tentou toque para dentro da área. Houve o desvio, ganha escanteio. O Guarani pode ser uma das últimas chances nesse primeiro tempo. Ele que deu 4 minutos de acréscimo. O Lucas que tentou agora pelo lado esquerdo. O Lucas está se movimentando bem no ataque do Guarani, buscando a alternativa de um lado e do outro. Buscou cruzar a bola, desviou na zaga. Olha o escanteio do Bugre. Escanteio para o Guarani fazer a cobrança. Vai tentar jogar no primeiro pau para ninguém. Corta fácil por ali o Getúlio, que estava ajudando a defensiva da Internacional. Joga a bola para a linha de lado. Arremesso lateral para o Guarani, lá do lado esquerdo. O árbitro da partida pede para ele voltar lá para trás. Mas também ele deu 2 passos ali. O juiz está contente também. Vai fazer a cobrança do lateral. Lá pelo lado esquerdo. Vem o Emerson, vai jogar para dentro da área, para dentro da confusão, corta por ali o João Paulo, tira de qualquer maneira e completa novamente a defensiva da Internacional. Mais um lateral. Olha lá, agora ele mandou voltar mais um pouco. Emerson vai fazer o levantamento. Tomou distância, jogou no primeiro pau, vamos ver quem sobe, ninguém. E ela sobra tranquila nas mãos do goleiro Saulo, que faz a defesa. Olha, esse primeiro tempo... 2 pênaltis, já vamos chegando ali aos 46. Ainda tem tempo para acontecer alguma coisa, mas não tá com cara, né, Wagner? Porque o jogo tá morno. Os ataques estão inoperantes, né? Tanto o da Internacional, muito mais ainda, porque joga fora de casa e está no contra-ataque apenas. E o Guarani que não tem força ofensiva. Ele tem 4 homens no meio campo e pouca gente no ataque, né? Cachoeira desaparecido, Luca só fez o gol de pênalti e nada mais. Os laterais pouco descem, os meias do Guarani estão apagados na noite de hoje. Então vamos ver, o Hélio vai ter que dar uma mexida nesse time aí no segundo tempo, no intervalo. Mesmo porque o Lucas Otávio é um jogador de marcação, volantão ali, tá pendurado, pode ser que ele fique pelo vestiário lá para o segundo tempo. E tentar uma nova fórmula no ataque, né? Porque tira o Isaac, por exemplo, tá uma figura decorativa aí, não consegue... Tanto ele quanto o Cauã Jesus, né? Não consegue organizar nada, nenhum dos dois, né, Alemão? Então, tem uma bola parada aí no finalzinho do primeiro tempo, vamos ver o que acontece. Klaus? E é o que vai acontecer agora, bola parada para o Guarani. A bola tá a longa distância. Próximo aqui é o círculo central, campo de ataque. Lá vai o Cauã. Autorizado. A bola viajou para dentro da área, corta defensiva da Internacional. Ela vai voltar de novo aqui para o Cauã Jesus. Ele tem a opção do passe logo ao lado ali para o Luiz Otávio. Desequilibrado, ele consegue ainda rolar curtinho para o Isaac. Faz o lançamento para dentro da área. Para quem, meu amigo? Para o goleiro Saulo. Tranquilo para fazer a defesa, Alemão. Bateu o desespero nesse momento no final do primeiro tempo, tentando o chuveirinho na área. Pela segunda vez a bola sobrou livre para o Saulo, que esperou até o centroavante do Guarani pressionar para pegar a bola sem pressa alguma. Olha a Inter tocando. Sai jogando com tranquilidade a Internacional aqui pelo lado esquerdo com o Richard. Ele joga mais atrás ali pro seu zagueiro, o Robson. Troca passes a Internacional, sem pressa. Joga aqui do lado
lado esquerdo. Novamente com camisa 10 o Claudinho, mais recuado, toca mais atrás para o João Vitor, troca passes e vem chamando o Guarani, atraindo o Guarani para o seu campo de defesa. E conseguiu a recuperação o Bugre. 48-37, pode ser o último lance desse primeiro tempo. O lançamento do Maurício para dentro da área, corta a defensiva da Internacional, afasta de cabeça por ali o zagueiro Lucas Santos, quando ergue o braço e apita. Final de primeiro tempo, no Brinco de Ouro em Campinas. O Guarani tem a Internacional de Limeira também O seu detalhe aí no gramado, meu caro Lemão Zanqueta. Os jogadores do Guarani saindo numa velocidade tão grande, parece que vai ter alguma modificação. O Hélio mexendo na pranchetinha dele lá. O Hélio que se não ganhar o jogo de hoje, pega o boné e vaza do Guarani, viu, Klaus? Perfeito. E você, meu caro Wagner Ferreira, qual o seu destaque antes da gente ir para o intervalinho rapidinho para sua análise completa logo depois? Agora ali precisa mudar a maneira de atuar. Tá certo que quando o time vem retrancado, isso não é de hoje. O Guarani não sabe, já perdeu jogos incríveis aqui dentro contra times que vêm para jogar no contra-ataque por uma bola, por um vacilo da defesa do Guarani, do adversário. Então, o Guarani tem que fazer alguma coisa no intervalo. Eu já viria sem o Luiz Otávio, que está pendurado aí com o cartão amarelo, e viria sem o Isaac também. E procurar colocar um atacante aí. Quem é que nós temos aí? O tal de Neto Costa, né? Foi contratado, está aí no banco. Se tem condições, bota o homem para jogar. Então vamos ver se o Hélio Cizenando tem esse discernimento aí, de ver o que o Guarani não deixou de fazer nesse primeiro tempo, para voltar aí com outra cara, né? Outra postura, etapa complementar. O que o Alemão disse faz sentido, hein? 15 dias treinando para apresentar isso que está aí. Então, é o tal negócio, né? É preferível botar o jogo atrás de jogo do que apenas treinamento. Perde o ritmo de jogo, né? Então, isso que o Guarani está sentindo. Depois de 15 dias apenas de treinamento após a última partida, onde o Guarani vem de 4 resultados, né? 2 derrotas e 2 empates. E hoje só a vitória interessa, porque o Guarani consiga ficar aí na segunda colocação. Porque, psicologicamente, não fazendo um resultado hoje, pode ser que ele perca posições com os resultados da rodada. Aí o torcedor vai ficar com o pé atrás, porque já viu esse filme antes. Ali brigando aí pelas primeiras posições em campeonatos passados, não conseguiu. E está acontecendo a mesma coisa. Uma bela campanha, vinha liderando, caiu de líder para 6º lugar e não está dando muito alento aí ao seu torcedor. De qualquer maneira, a chance está aí, a colocação ainda não é das piores, são 8 que se classificam. E segundo o site Chance de Gol, o Guarani tem aí 90% de classificação. Então se o torcedor se apegar nesses números, vamos que vamos, né? Agora, a segunda fase é uma outra conversa. Contando dificuldades agora, imagine depois, na fase de classificação, quando os 8 melhores estarão seguindo aí para a próxima fase desse Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos aguardar que o Hélio Cizenando tem aí uma ideia brilhante aí para o time do Guarani, para o segundo tempo de jogo, meu caro Klaus Werner. Muito obrigado, Wagner Ferreira. Este é o Wagner Ferreira trazendo as primeiras impressões nesse intervalo da Web Rádio Grigo. Daqui a pouco nós voltamos com a análise completa do Wagner. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta. Obrigado pela sua presença conosco. Daqui a pouco tem mais. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Clube Concórdia, são 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição
de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no Salão de Festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. A assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 992889254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. Um ambiente incrível para assistir aos jogos, saborear porções deliciosas, lanches especiais, drinks maravilhosos e o tradicional chopp da Cervejaria Campinas. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos e ainda música ao vivo de qualidade, garantindo diversão e boa companhia. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. WhatsApp 19 99623 9886. Prado Craft Beer. Gente boa, bebe boa cerveja.
Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Quer mais praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. Repetindo, 19 999 12 60 97. Campialho, o sabor da qualidade com a praticidade que você procura. Está procurando um lugar para relaxar, reunir os amigos e saborear porções simplesmente espetaculares? Então seu destino é o Senhorzinhos Bar. Um ambiente agradável, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para bons momentos. Venha nos visitar na Rua Thanos Fares 151, no Distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar. Diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Precisou de manutenção? Chame a SUF Manutenções Residenciais. Atendemos serviços residenciais, prediais e industriais, com automação, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, troca de chuveiros, montagem de móveis, instalação de TVs e reparos, do básico ao acabamento. Conte com atendimento rápido, de qualidade 24 horas por dia. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 19 974 10 35 95. SUF Manutenções Residenciais, a solução completa para o seu imóvel. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Pois é, meus amigos da Web Rádio Grigo, intervalo de jogo no Brinco de Ouro, 1-1, resultado deste primeiro tempo entre Guarani e Inter de Limeira, um resultado que poderia ser considerado como justo, porque a Inter veio com o propósito de jogar na defensiva, colocando apenas 2 jogadores na frente, mas com a saída do Bianconi, ficou apenas o Getúlio, e o Guarani, com a sua posse de bola, faltou um pouco de intensidade, rodou muito a bola, mas não conseguiu nada de positivo. Alguns escanteios a favor do Guarani, alguns não, foram 5 contra apenas 1 da Internacional. E o Guarani não aproveitou nenhum cruzamento de escanteio. O Guarani teve a posse de bola? Teve, mas ficou rodando demais, sem muita profundidade. Faltando um jogador ou mais jogadores presentes na área do Guarani. Porque só o Luca, diga-se de passagem, e o Cachoeira, que é um jogador de beirada, mas pouco apareceu no jogo. Os laterais do Guarani... E Nayan, muito tímido, por isso que o Guarani foi buscar mais um jogador para ser o titular da lateral. E do outro lado o Emerson, que voltou depois do Renan Castro, que vinha sendo titular, mas o Emerson se recuperou aí de contusão, foi colocado no jogo. Tentou alguma coisa lá pelo lado esquerdo, no setor das vitalícias, mas defesa da Inter muito bem colocada, muito bem postada, sabendo o que tinha que fazer, não permitiu nada ao Guarani. O Guarani que sabe que para jogar contra time retrancado, precisa de muita coisa, né? Uma organização no meio campo. E olha que não faltou gente no meio campo, hein? O Guarani tem o Luiz Otávio, que está fazendo a sua estreia. Tem o Cauã Jesus, tem o João Paulo e tem o Isaac. Mesmo assim, né? Com 4 homens no meio campo, não conseguiu organizar nada em termos ofensivos. Foi preciso um pênalti para que o Guarani abrisse a contagem. Pênalti que realmente aconteceu num sanduíche entre o Saulo e o Lucas Santos. E o Luca cobrou muito bem, deslocando o goleiro, metendo no canto 1-0. Mas a alegria de pobre dura pouco. 2 minutos depois aconteceu esse lance na área do Guarani, em que o lateral esquerdo João Vitor, que eu repito é aqui de Campinas, campineiro, e jogou na Primavera, em Indaiatuba,
foi ao fundo e ameaçou cruzar. Mas ao invés dele cruzar, ele deu um corte para dentro. Aí o Inayan, para não ficar feio, né? Passou o rodo. Aí pênalti, o juiz estava muito bem em cima do lance. Marcou, não há o que contestar, não tem VAR para conferir. Prevaleceu a decisão do Marcelo de Lima Henrique e o Romarinho cobrou bem também. Deslocou o goleiro, meteu um canudo no meio do gol, jogo empatado. Digamos que os 2 gols salvaram o primeiro tempo, porque foi tecnicamente muito ruim esse primeiro tempo. Principalmente por parte do Guarani, que não teve competência para jogar um futebol mais alegre, mais aberto, com passes precisos para alguém que pudesse entrar numa diagonal, um 2-1. Então, faltou muito. Por isso que eu disse durante a transmissão que 15 dias não serviram para nada para o Guarani fazer treinamentos. Depois de 4 resultados negativos, 2 empates, 2 derrotas, a chance estava, ou está ainda hoje, contra a Inter de Limeira, que é um bom time, bem organizado, e ao terror fora de casa também, tem um aproveitamento muito bom, e o Guarani encontrou dificuldades. Agora eu não sei se o Hélio Ciserando observou o que o Guarani pode fazer para conseguir o resultado diante desse bom time da Inter, com alterações ou não, não sei, me parece que não. Será que o Alemão já está na escuta? Para a gente ter uma noção se vamos ter mudança. Me parece que não, né, Klaus? Tá olhando daqui assim, parece ser o mesmo time. Ele vai continuar aí com esses 4 no meio do campo aí. João Paulo voltando hoje, depois de longa temporada no departamento médico. Sentindo muito a falta do Carlos Eduardo, porque os dois ali estavam fazendo uma dupla muito boa. Até a contusão do João Paulo e a suspensão do Carlos Eduardo. Então, o Hélio eu acho que gostou do primeiro tempo, hein? Nominalmente não mexe no time, talvez, é uma postura diferente. Mas, aí, o seu Hélio que faça o resultado hoje. Caso contrário, vai ferver a chaleira pro lado dele. Klaus, vai começar o segundo tempo. Ninguém mexeu no time, as mesmas equipes do primeiro tempo. Esperamos que tenhamos aí um futebol melhor do que nós vimos nesse primeiro tempo. Klaus Werner aqui na Web Rádio Grigo. Muito obrigado, Wagner Ferreira. Tudo pronto para o início do segundo tempo. Daqui a pouco o Lemão Zanqueta vem com as informações se houve ou não nada. Houve. Nada. Não. Agora apita o árbitro. Início de segundo tempo para você aqui no Brinco de Ouro, em Campinas. Guarani e Internacional de Limeira vão empatando pelo placar de 1-1. Não teve alteração alguma nas duas equipes. E o Guarani tenta vir aqui pelo campo de ataque do lado esquerdo. Já meteu a primeira bola para ninguém. O Guarani continua no mesmo erro dos jogos passados, né? Volante, zagueiro querendo armar o time. Então agora mais uma bola desperdiçada, uma jogada desperdiçada aqui pela linha de lado, do lado canhoto do campo. Assiste o Guarani, um monte de jogador ali, como eu já falei umas 3 vezes, e é o que está acontecendo. Acaba ficando muita gente do mesmo lado. A batida pro gol, ela passa à direita com perigo. Boa batida, bom chute do João Paulo, ele dominou do jeito que veio, ele já bateu, levou o perigo e assustou o goleiro Saulo, Lemão. A bola passou lambendo a trave direita do Saulo, o João Paulo pegou um sem pulo despretensioso, maroto, e a bola fez beijinho na trave e saiu. Por pouco o Guarani não consegue sair na frente mais uma vez no marcador, quase, Klaus. Quase mesmo, rapaz, aproveitar que a bola tá para fora aqui, dá um salve para os nossos amigos no chat. Obrigado ao Cristiano Salvione, ao Beto Bassan, toda a galera ligado. Daqui a pouco eu leio os recados, porque o jogo tava correndo, né? Mas agora tá parado lá no campo de ataque da Internacional. Obrigado a Maria Elisa Godoy, ao Roberto Teixeira. Boa jornada, equipe da Grigo. Boa noite, cheguei. Boa noite a todos. É isso aí. Obrigado, pessoal, pela audiência, pelo YouTube conectado. Você ligado também no Rádiosnet, acompanhando o empate parcial por enquanto aqui entre Guarani Internacional de Limeira e o Bugrão. Avança aqui pelo lado esquerdo, o Emerson fez a tentativa de drible, passou pelo primeiro, pelo segundo, aí tocou no espaço vazio. Não tinha absolutamente ninguém ali, meu caro Lemão. É a segunda bola que tentam pelo lado esquerdo. Emerson, a bola correu e agora o Emerson tentou o Isaac, que não participou da jogada, e a bola saiu fácil pela linha de fundo, sem perigo algum para a Inter. Bola
já está em jogo. O jogo está parado. Falta para o time da Internacional fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo com o João Vitor. Fica com a bola, o jogador do Guarani segura ali para não cobrar rapidamente, para o time poder se reorganizar. Agora, rapidamente é uma coisa que a Inter não faz mesmo, né? Tá sem pressa alguma para jogar futebol nesse segundo tempo. Faz o toque mais atrás por ali, o camisa de número 10, o Claudinho. Ele inverte o jogo aqui para o lado esquerdo e sai jogando novamente. Tentou puxar para o pé direito, lançamento no comando de ataque buscando o Getúlio. Ela passa pelo camisa 99 da Inter e sobra nas mãos do Kaique França para fazer a defesa. Ele sai jogando curtinho com o Rafael ali na quarta zaga, mais à frente para o Luca. Ele tenta iludir a marcação do Lucas Santos, é derrubado, é puxado, é falta para o Guarani, falta no Luca. Merecia o cartãozinho amarelo, mas o árbitro só na conversa. Contemporizou por ali o árbitro da partida na falta do Lucas Bochecha. Vem de novo o Guarani lá pelo lado direito com o Inayan. Tenta a enfiada de bola, corta a defensiva da Internacional com o Robson. Afastou pela linha de lado, arremesso lateral para o Guarani. Fazer a cobrança lá do lado direito com o Inayan. Ele olha ali para frente, vê para quem que vai fazer o toque. Ele toca para o João Paulo, que devolve para ele. Tenta cruzar essa... Opa, escorregadinha por ali, pisou na casca de banana. O Rafael jogou na frente, ele avança agora, vem pra cima, encara a marcação, passou por dois jogadores quando era para passar pelo terceiro, não conseguiu. A bola vai sobrar dentro da área da Internacional, mas não conseguiu chegar por ali o Luca. Melhor pro goleiro Saulo, que sai jogando lá pelo lado esquerdo, faz a ligação direta no comando de ataque, na ponta esquerda, recuperação do Guarani, avança com o Cauã Jesus lá pelo lado direito, ele faz o break, puxa pro pé canhoto e erra o passe. Mais um passe errado do Guarani e mais um chutão da Internacional para o campo de ataque. Fica ali apertado por dois jogadores. O Maurício Antônio, ele dá um chutão. Ih, rapaz, o Kaique França furou, conseguiu se recuperar. Joga aqui do lado esquerdo com o Emerson. Faz o domínio, tem dois da Internacional na marcação. Aí ele joga para ninguém, não entendeu o que queria por ali. O camisa meia dúzia, o Emerson, o Cachoeira. E ela vai pela linha de lado. A Internacional já sai jogando. O Guarani de novo recupera. É um jogo, assim, tecnicamente, de muitos passes errados. Vem o Guarani, insiste pelo meio. João Paulo na velocidade, foi derrubado. Falta pro Guarani, derrubaram o João Paulo na intermediária, campo de ataque. Dá cartão, hein? O Lucas Bochecha foi nas costas do João Paulo, que estava saindo na direção do gol. Merecia o cartãozinho amarelo, acho que o árbitro esqueceu no intervalo, lá no na sala de reservas dele. Está contemporizando o jogo. É o segundo lance para amarelo que ele não deu. É, rapaz, era para amarelo, tranquilamente. Já cobrou rapidamente o time do Guarani. Sai aqui pelo lado esquerdo. Vem na tentativa da jogada individual. Cachoeira corta a defensiva da Internacional. Tentativa de jogada individual, não conseguiu avançar porque a zaga tirou. Lateral já cobrado para o time do Guarani. Tenta a enfiada de bola, a torcida pediu mão aqui pelos lados do tobogã. O árbitro ignorou e realmente não foi nada. Vem o time do Guarani de novo, erra mais um passe Internacional, lançamento na frente buscando o Luca, corta a defensiva da Inter ali com o Robson de cabeça. De novo para o Guarani, sai jogando Luiz Otávio, ele tenta o passe na frente, não consegue o domínio o Cauã Jesus, briga pela bola, acaba perdendo. Melhor para a defensiva da Inter, faz o lançamento na enfiada de bola, na velocidade lá na frente para o Romarinho, ele tentou o cruzamento nas mãos do Kaique França. A torcida pede pressa para ele, para armar um contra-ataque. Ele já sai jogando, distribui o jogo, a torcida acelera o time do Guarani, que começa a correr ali com o Isaac. Ele avança no círculo central, tentou o lançamento em profundidade para o João Paulo, sai do gol. O Saulo para fazer a defesa. Ih, olha lá. Será que sentiu ou será que é Miguel? Não saberemos. Verdadeira Miguel, aqui na minha frente. Falou, tá colocando a mão na coxa. Se ele tá colocando a mão na coxa posterior não consegue voltar. Então é substituição. Tempo para ouvirmos Wagner Ferreira. Wagner, estamos com 6, quase 7 minutos do segundo tempo. E o jogo até agora, Wagner? O Guarani tenta esboçar uma certa pressão, mas me parece que falta qualidade, né? O Guarani tá... Vejam só o que o Emerson fez aqui. Ele já pegou, acho que 3 bolas nesse segundo tempo. Todos os passes errados, quando tentou infiltrar também não teve condição nenhuma. O Guarani não tem beirada de campo, né, Alemão? Cachoeira do lado esquerdo,
Cauã Jesus, o lado direito, não tá perdendo, não ganha uma. Eu tenho visto o Cachoeira jogar pela direita, com rapidez, na beirada do campo. Ele fica aqui e não resolve absolutamente nada. Isaac é outro que está passeando no meio campo. E só o Hélio Cizenando que não vê essas coisas. E a Inter não tem nada com isso. Tá jogando ainda no contra-ataque, esperando aí uma falha, quase, viu? Um lance em cima. Então continua a mesma coisa. A Inter se defendendo, entendendo que o empate é bom resultado fora de casa. Tá pro Guarani negativo, hein? A torcida tá exigindo rapidez, um pouquinho mais de raça, de velocidade. E não é isso que nós estamos vendo, não. Klaus Werner. Lá vem Internacional aqui pelo lado direito. Já errou mais um passe. O Leão. Melhor pro Bugri, que sai jogando lá pelo lado direito com o Inayan. Ele tenta o toque no João Paulo. Ele faz o domínio com dificuldade. Joga mais atrás pro Luiz Otávio. Consegue consertar. Boa abertura. Ah, não passou. Não passou, não chegou no Cachoeira essa bola rasteirinha ali do Isaac. Melhor para a defensiva da Inter, que não consegue ficar com a posse de bola. De novo o Guarani, abertura aqui do lado esquerdo, a bola para o Cachoeira, ele tentou a devolução para o Luca, pintou, entrou na área, vai tentar passar pela zaga, não conseguiu. Poderia ser uma boa oportunidade, não fosse a zaga defensiva ali da Internacional fazer o desvio, ganha escanteio o Guarani. O Luca, faltou um pouco mais de cacuete para o Luca chegar na bola. Numa dividida, ele esperou a bola quicar, o Cauã Jesus estava do lado dele, se ele dá um toquinho, entra ele, Cauã Jesus, a bola e o gol. Seria o segundo do Guarani, olha o Cauã Jesus aí. Falando nele, ele vai meter essa bola dentro da área. Não foi bem nas outras cobranças, vamos ver nessa, caprichou, tocou de cabeça por ali a defensiva do Guarani, era o defensor do Guarani, né? O Luiz Otávio, jogando de atacante, mas aí faltou cacuete para ele também, né, Alemão? Ah, mais fraco que coice de grilo, né? Sem perigo algum para a defesa da Inter. Saulo vai fazendo sua cera, ganhando minutos preciosos. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro. Só para ter uma ideia, hein? Guarani teve 6 escanteios a seu favor contra 1 da Inter. Guarani não aproveitou nenhuma cobrança de escanteio. Quase todas, né, do Cauã Jesus. Essa aí, falar para você, Vargas, acho que foi a melhorzinha, viu? Porque as outras... A menos pior. A menos pior, exato. Lateral para o Guarani, lá do lado direito, buscando o João Paulo, reclamou de falta. O juizão demorou 3 anos, mas marcou. Falta para o Guarani fazer a cobrança lá do outro lado, derrubaram o João Paulo, Lemão. O João Paulo tentou cavar umas faltas, na primeira ele não deu não, na segunda acho que foi o quarto árbitro, falou assim, apita esse negócio aí! Aí ele marcou a falta, bem chuveirinho na área da Inter. Adivinha, acho que é o Cauã Jesus de novo, né? Que tá ali na bola, vai de pé canhoto, vai jogar essa bola na confusão. Vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Guarani vão se dirigindo. Agora o sexto vai chegando ali também, o Emerson. E é o Cauã mesmo, autorizado. Jogada ensaiada, toque curtinho pro Isaac. Ele pisa na bola, devolve pro Cauã. Aí o ensaio foi pro Vinagre. Lançamento para dentro da área, para ninguém. Vai brigar por ela aqui do lado esquerdo. O jogador do Guarani, melhor para a defensiva da Internacional, mais ou menos, porque ela foi pela linha de lado. Ganha posse de bola o Bugre. Sai jogando, tem pressa. O João Paulo já joga. Ela aqui, mais atrás pro Emerson. Mais atrás ainda, ele busca o Rafael. Vira a bola lá pro lado direito. Pro comando defensivo com o Inayan, que estava ali na cobertura, abertura para o Cauã Jesus, bateu prensado na marcação, ela vai sobrar para a Internacional, tentativa de contra-ataque, o lançamento para o Getúlio, encarou a marcação, fintou o Maurício, pode pintar o gol da Inter, palma, Kaique França, contra-ataque gigante da Internacional, Maurício ficou na saudade, quase o gol da Inter, mas o jogo fica acelerado, vem o Guarani, tenta responder aqui pelo lado direito, vai pintar o cruzamento depois do passe do Isaac, errou o passe, mas insiste, vem o Rafael, daqui a pouco eu quero o detalhe do Lemão para esse lance da Internacional, o Guarani toca aqui a bola para o Cachoeira, do lado esquerdo ele faz o drible, passa do primeiro, é empurrado, fica com a bola, persiste, bateu de fora para encaixar o goleiro Saulo, faz firme defesa no centro do gol, o Lemão. Tem torcedor aqui que viu a viola em cacos no lance anterior, viu? Aqui do fundo do gol nós também vimos, viu, Clauso? Num erro de passe do Cauã Jesus. Tentou fazer uma jogada pelo meio, pegou a zaga do Guarani saindo. Por sorte, temos goleiro nesse campeonato brasileiro da Série C e o Kaique França fez um verdadeiro milagre. Por pouco a Inter não faz o segundo gol e frustra toda a torcida bugrina no estádio Brinco de Ouro, num erro infantil de Cauã Jesus no ataque. Wagner Ferreira,
Talvez aí o melhor lance da Internacional, com certeza, o melhor lance da Internacional no jogo. Quase que o Guarani toma a virada ali e o... Se não for do jogo, hein, Klaus? Se não for do jogo, de fato, é verdade. O Maurício ali ficou na saudade, enfrentando o Getúlio, que quase fez o gol, Wagner. A melhor defesa do jogo, né? Essa defesa do Kaique, salvando o Guarani de tomar o segundo gol. Agora, vejam bem, o Diego Torres está de volta, está no banco. Será que ele não é melhor do que o Cauã Jesus, não? Será que o homem não vai colocar o Diego aí para jogar? Olha o Guarani, Isaac invadiu a área, o toque é bom, pode pintar o gol, ela passa por cima. Bela jogada aqui do Guarani, do Isaac, o toque pro Cachoeira. Ele finalizou pro gol, bateu cruzado, a bola subiu demais, ele fica reclamando de um desvio. Mas o árbitro Bandeira concordam que foi tiro de meta. E aí, Lemão? Bem na nossa frente aqui da reportagem da Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil, numa bela jogada do Isaac. Agora o Isaac acertou, veio trazendo a gorduchinha para o meio e achou o Cachoeira. Tem que falar para o Cachoeira, não é força, é jeito. E ele deu uma balada no gol, a bola subiu, ficou chorando escanteio, mas perdeu uma grande oportunidade do Guarani de fazer o segundo gol. A Inter vai mexer agora. Saindo o Romarinho e o Claudinho, Lemão. Só não tô vendo quem entrou. Acho que entrou o 11 e o 16. Entraram o 11 e o 16. Saíram... 11, Gustavo Bochecha agora, hein? Tem dois Bochecha, um Bochecha e um Bochecha. Brincadeira, hein? E o outro é o Robinho 16. Então saiu o 10 Claudinho para entrar o Gustavo Bochecha, número 11, e saiu o Romarinho 35, autor do gol de pênalti. Para a entrada de quem? Repete, por favor. 16 Robinho. 16 Robinho. Alteração dupla aí no time da Internacional. E olha que interessante, quando ele estava no Guarani, ele não fazia isso, né, Klaus? Você lembra? Rapaz. Ele mexia só com os 40 minutos. Tem isso, né? Ô Wagner, tirou os dois jogadores ali, em tese, criativos. Daqui a pouco você fala, vem o Guarani. O Luca aqui pelo lado esquerdo foi derrubado, ganhou a falta. Lateral. Lateral, não deu nada então em cima do Luca. Só lateral para o time do Guarani fazer a cobrança aqui com o Emerson. Ele já fez o toque ali para o Isaac. Boa bola para o João Paulo, não conseguiu fazer o domínio. Corta a defensiva da Inter, ela vai sobrar lá atrás para o goleirão Kaique França sair jogando. Então, Wagner, ele tirou teoricamente os dois jogadores que eram para ser os criativos aí da Inter. É mesmo para renovar o fôlego desse time aí? Ele tá vendo a possibilidade de ganhar o jogo, não ficar nesse lenga-lenga aí para levar um ponto apenas para Limeira. Klaus, olha o Guarani. Olha o Guarani, a tentativa do Emerson, dois jogadores na marcação dele, afasta a Internacional, voltou com o Luiz Otávio, faz o domínio no pé direito, não vê muitas opções, a não ser lá do outro lado, é o que ele faz. Abertura para o Inayan, pisa na bola, joga mais ali ao lado, mais ao centro para o João Paulo, falta. Foi empurrado o João Paulo, falta para o Guarani na intermediária, campo de ataque. Numa falta boba do jogador da Inter de Limeira, né? O João Paulo que estava puxando a bola para o meio, tinha marcação de mais 4 jogadores da Inter. O jogador do Inter deu um empurrão nele, jogou ele no solo. O árbitro bem posicionado marcou. Olha o Guarani tentando na bola parada surpreender o goleiro Saulo da Inter de Limeira. Esse Robinho é um jogador de velocidade, joga tanto na direita como na esquerda, atacante. E jogou no Náutico, jogou no Bragantino. E tá um sangue novo aí no ataque da Inter, entendendo o Matheus Costa de que pode conseguir algo melhor do que esse empate que está levando para Limeira. Olha a bola parada para o Guarani aí, Klaus. Lá vem o Kaique de novo. Será que é ele? Não, dessa vez não foi. A batida direta para o gol, espalma, Saulo. Bela batida, um chutaço de fora da área do Emerson. Uma pancada de pé canhoto. Teve dificuldades para espalmar por ali o Saulo. Uma bola quente no centro do gol, Saulo não quis saber de gracinha nem de encaixar, deu uma manchete, a bola foi para sair na lateral. O Guarani já cobrou, mas já está lá na intermediária. Já está ali na intermediária do círculo central, a defesa do Guarani, os zagueiros estão aqui no campo de ataque. Vem o Rafael, avança contra a marcação, ele tentou o toque mais ali para o Emerson, a devolução para o Cachoeira, balançou para cima da marcação do Ian Silva, foi para a linha de fundo. Mas acabou perdendo ali, deu o bote, o Ian Silva ficou com a bola e fica a disputa ali perto do quarto de círculo
da marca do escanteio, ganha posse de bola o Bugrão, aqui na lateral, perto da ponta esquerda, vem com o Isaac, mais atrás com o Luiz Otávio, gira essa bola lá para o centro do gramado, vai buscar o lado direito por ali, vamos ver o toque do camisa de número 2, o Maurício, a batida de fora da área, espalma novamente Saulo, a batida do João Paulo de fora, uma pancada, ela tinha endereço, o Saulo meio que se atrapalhou ali e tal, mas fez importante defesa. O Saulo não estava na bola, para falar bem a verdade, ele estava na bola, mas fez uma pirotecnia ali e espalmou a bola para a linha de fundo. Não sei se ele foi traído pela curva da bola, mas o João Paulo acertou um belo chute. Agora vem mais um chuveirinho cachoeira na bola. Guarani vem insistindo nos chutes de fora, tá dando certo, tá criando chances. Escanteio pro Bugrão, a cobrança no primeiro pau, péssima cobrança. Oitava cobrança, nada de resultado. O pessoal parece que não comeu feijão, né, pra jogar essa bola pra dentro da área. Tem que jogar no pagode, hein, o Wagner Ferreira. Assim não dá, olha no primeiro pau ali, toda hora tem corte da defesa. Zagueiro alto na área, esperando uma bola cruzada ali na marca do pênalti, o cara me bate no primeiro pau. Quer dizer, falta de treinamento, falta de um pouquinho mais de capricho. Agora ali tá em cima, vamos lá, Klaus. Vem o Guarani de novo, não dá tempo nem da gente girar o placar. Vem de novo o João Paulo, pisa na bola, passa o pedestre nela, joga mais ali ao centro, devolução para ele, troca passes. Mais uma vez o Isaac e o João Paulo, Isaac e o João Paulo. Agora ele tenta ali no meio pro Luiz Otávio, ganhou uma falta ali o Luiz Otávio, teve um pisão no camisa 5-5 do Guarani. Posse de bola pro Bugre de novo, Lemão. Deu um pisão no pé do Luiz Otávio ali, ele falou pro árbitro, você não vai marcar nada! O árbitro ficou com medo do Luiz Otávio e falou, tô marcando. Eu imagino. Vem o Guarani aqui do lado esquerdo com o Isaac, invadiu ali contra a marcação, errou o passe. Quarta defensiva facilitou pro Lucas Santos fazer o corte, despachou. Tirou pro campo de ataque da Internacional, nada. Vem o Guarani de novo. Boa tabela pelo lado esquerdo, o Emerson, cruzamento rasteiro na boca do gol, gol! É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, é gol. Do Guarani. A bandeira do preto e branco. É de Cauã Jesus, número 66. Num cruzamento fenomenal do Emerson, rasteirinho, na entrada da pequena área. O Cauã, me parece ele que estava por ali, fez o toque pro fundo da rede, deslocou o goleiro Saulo. O Bugrão tá bonito na frente de novo, recoloca o Guarani em vantagem. É gol do Bugre no Brinco de Ouro. Agora Guarani tem 2, Internacional de Limeira tem 1. Goleirão, que zica, meu goleiro. Não deu pra você, a emoção tem novo endereço. O fundo da meta do Saulo. Lemão Zanqueta, o que você viu, meu caro Lemão? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Numa linda jogada do lateral esquerdo, Emerson. Um dos melhores na partida até agora, o Emerson. Uma confusão no meio do gramado. Mas vamos falar do gol, porque o gol é o que importa. O Emerson, Luca, cartão amarelo. Depois eu falo quem que é o outro. Mas uma linda jogada do Emerson, aqui na linha de fundo, do lado esquerdo. Ele veio conduzindo a gorduchinha fez uma linda tabela na ponta da área. Saiu para receber no X1, cruzou a bola. O Saulo mergulhou numa piscina vazia, não pegou nada. Cauã Jesus, ele, a bola e o gol. Se redimindo no jogo, Cauã Jesus fazendo o segundo gol do Guarani. Agora Guarani 2. Inter de Limeira 1. Cartão amarelo ali pro Luca, daqui a pouco a gente confirma para quem foi o outro. Mas fato é que a torcida faz a festa aqui no Brinco de Ouro. O Guarani tá bonito na frente, vinha criando, vinha insistindo. O Saulo foi obrigado a fazer algumas defesas e aqui pela lateral saiu a jogada do segundo gol, meu caro Wagner Ferreira. O Guarani tá de novo na frente, agora precisa ter tranquilidade para segurar os 3 pontos. Bem, sempre o Guarani procurou a parte ofensiva, procurou ser ofensivo, mas faltando um pouco de qualidade, um pouco de organização. Mas de tanto insistir, né, como disse o Lemão Zanqueta, né, de tanto insistir, bolas cruzadas, escanteios,
Sai uma bola cruzada e o desvio do Cauã para o fundo do gol. O Guarani faz 2-1. Agora a Inter vai se lançar para o ataque e nós vamos ver até que ponto a defesa do Guarani vai suportar. Porque com o Rafael, o Maurício ainda bem que é o titular, mas o Rafael não é o titular. Então vamos ver se o Guarani suporta esses 2-1. Estamos ainda com muito tempo de jogo aí pela frente. E a Inter tem uma bola parada para ameaçar empatar o jogo, Klaus. Falta para Internacional fazer a cobrança aqui do lado direito, mas vai meter o pé esquerdo na bola por ali. O toque de cabeça por cima do gol. Deram liberdade. Subiu a bandeira. Mas já não estava valendo mais nada, né? Mas foi uma cabeçada perigosa ali do camisa de número 18. Aliás, não vi quem cabeceou, sinceramente, meu caro Getúlio. Alemão. Foi o Getúlio? Rapaz do céu, perigo, mas estava impedido, né, Alemão? Estava impedido na banheira, o bandeirinha marcou, o árbitro confirmou, mas mesmo assim levou o perigo ao gol do Kaique França. E a torcida do Guarani fazendo uma grande festa no estádio Brinco de Ouro. Bugrão é o, Bugrão é o. Dale Bugre, a torcida aqui faz a festa. Lançamento na triangulação de novo para o Emerson aqui do lado esquerdo. Encara a marcação, tenta o toquinho para dentro da área, rasteirinho, corta a defensiva da Internacional, mete pela linha de lado. Arremesso para o Guarani fazer a cobrança. O Bugrão está na frente, 2-1. Gol do Cauã Jesus, tem 2 bolas no gramado, aí não pode. Já tirou. E o jogo já recomeçou. Isaac faz o drible, o toque na tabelinha para o João Paulo. Isaac, essa bola é perigosa, a torcida fica com frio na barriga quando ele cruza essa bola aqui na frente do ataque da Internacional. Voltou de novo para o Maurício, fez o domínio, o lançamento aqui do lado esquerdo para ninguém. Ela se perde pela linha de lado, é lateral para o time da Internacional fazer a cobrança. Público! Opa! 3.948, não pagante, crianças 548, num total de 4.496. Eu acertei para um 81.610. 81.610 a renda. Tivemos quase um público aí de 4.500 pessoas. Tá bem no olhômetro aí, Lemão? Aí sim, rapaz. Eu contei, né? Tá certo. Vem o time da Internacional lá pelo lado esquerdo. Rouba bem a bola o time do Guarani. Ali pelo lado direito da sua defesa com o Inayan. Boa bola, abertura para o Luiz Otávio. Abriu, buscou, comando de ataque. Ali o Guarani é obrigado a retornar porque a Internacional já se reposicionou ali na defensiva. Abertura para o João Paulo. Opa, a bola escapuliu dele, ele fica ainda com ela, recupera. Vai partir contra a marcação, vai chamar no individual. Ele pisou na bola, jogou mais atrás para o Emerson. Emerson fica com ela. O assistente aí do segundo gol do Guarani. Mais atrás para o Isaac, toca para o João Paulo. Devolução de novo ali para o Cachoeira. Boa bola para o Isaac, troca passes, tenta envolver o time da Internacional Guarani. O Emerson fez o cruzamento, ela desviou, vai sobrar para o Cachoeira, passou por ele ainda com o Luca. Mais atrás para o Inayan, abertura do lado direito para o Cauã Jesus, para ninguém. Facilitou para a defensiva da Internacional. Sentiu. Quem sentiu? Cauã Jesus sentiu. Tá com a mão ali na perna direita. Provavelmente vai sair. É, rapaz. Autor do segundo gol. Já levantou. Pode ter sido um miguezinho também, porque ele errou o passe, viu? Acontece. Já saiu correndo lá. Que migué, acontece. Lembra do Romário quando errava e puxava a virilha? Mas guardadas as devidas proporções, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vem a Internacional lá pelo lado esquerdo, tenta sair jogando, fica sufocada pela marcação do Guarani ali no meio de campo. Conseguiu um espacinho por ali, o Robinho ali na abertura pelo lado direito, agora do lado esquerdo, vem chegando o João Vitor, vai tentar o cruzamento, ali no círculo, na meia-lua da grande área, corta a defensiva do Guarani, consegue fazer o corte, disputa de bola na visão do árbitro, legal ali para cima do Luca, fica com ela o Lucas Santos e sai jogando a Inter novamente, tenta insistir, corre contra o tempo a Internacional, vai perdendo por 2-1 fora de casa, vai caindo a invencibilidade de alguns jogos a Inter, daqui a pouco eu trago a informação, o Guarani vai bem ali no desarme por baixo, Inayan, linha de lado, arremesso lateral, arremesso manual, pro time da Inter fazer a cobrança lá pro lado esquerdo, tenta de novo lá na ponta esquerda, vai para cima da marcação, tenta o cruzamento fechado, tão fechado que se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Mais fechado que perna de freira, a bola saiu para a linha de fundo, sem perigo algum, Kaique França na bola.
Depois dessa, só me resta falar o seguinte: Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, gira para você o tempo e o placar do jogo. Jogados aqui no Brinco de Ouro, 27 minutos deste segundo tempo. Guarani 2, Inter de Limeira 1. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone 19 3227 4555. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Klaus Werner. Opa, deixa comigo, já narrei 2, será que vai ter mais um? Amarelo. Vamos ver. Amarelo já teve. Pra quem, Lemão? 30, Robson, da Inter de Limeira, num pontapé no João Paulo no meio de campo. Que já era pra ter recebido o Robson no primeiro tempo. Agora tomou um tardio. Vem o Guarani aqui pelo lado esquerdo, com camisa de número 11, Guilherme Cachoeira. Ele domina, espera a passagem, preferiu o cruzamento do outro lado. Ô, zagueirão, que isso? Eu não quero correr risco, disse ele. Jogou pela linha de fundo, escanteio de graça pro Guarani, lá pelo lado direito do campo de ataque. Levou uma carga por trás, aquela carga que você já levou também, né, Klaus? Por trás e jogou a bola para a linha de fundo, escanteio. Cauã Jesus na bola. Jamais vem escanteio, time do Guarani. O que ele marcou ali agora? Quer bater papo? Olha lá. Vai no frango frito! Isso, vai comer frango frito. Hora da fome. Escanteio pro time do Guarani. Pé esquerdo na bola. Mais uma chance pro Cauã. Mais uma batida esquisita. Nossa! Ela acabou batendo ali no poste, me parece. Foi pela linha de fundo. O Cauã ficou reclamando que teria batido no zagueiro ali da Internacional, mas é tiro de meta para Inter. Bateu mal mais uma vez o Cauã Jesus no escanteio. Já está na hora de começar a pensar em alguma substituição. O treinador Hélio Cizenano, porque o Cauã Jesus e também o Cachoeira já cansaram um pouquinho também, viu? Ô Wagner, será que não tem ninguém que cobra escanteio no Guarani? Porque o Cauã não tá bem hoje para cobrar e ele continua lá, rapaz. Normalmente no ensaio aí qualquer, numa organização de um time, bota um lateral para bater o escanteio. O Cauã Jesus tentou hoje, o Guarani teve 8 escanteios, não aconteceu nada, deixa eu ver, 8 contra 1. E ninguém do ataque aproveitou, nenhum zagueiro, nada disso. Então, Diego Torres não tá por aí, será que não vai entrar nesse jogo? Colocado no banco hoje, é uma opção. E vem o Guarani de novo com o Cauã, é lançado, consegue abrir para o João Paulo. Lá pelo lado direito ele faz o retorno ali, tenta o toque Luiz Otávio, tava bem... Rapaz do céu, o pessoal gosta de emoções. O toque mais atrás, quase que o Getúlio consegue roubar essa bola, mas o Guarani ainda está com ela. Abertura do lado direito com o João Paulo mais recuado, ele tenta o drible, aí é perigoso, hein? É obrigado a recuar. Lá atrás com o Kaique França, que sai jogando aqui pelo lado esquerdo. Buscava o Guilherme Cachoeira, não consegue o domínio, vem a Internacional, aqui pela direita com o Ian Silva, ele avança, não consegue também passar pela marcação do Guarani, e o Luca fica com ela ali no meio de campo, mais atrás pro Luiz Otávio, troca passes, tudo de primeira ali o Guarani, é aplaudido pela torcida, se reorganiza, o Bugrão sai jogando pelo lado direito com o Inayan, abertura pro Cauê. Jesus lá do outro lado, ele faz a abertura mais à frente, marcou a saída de bola o assistente, lateral para time da Internacional fazer a cobrança. O jogo fica meio morninho por aqui e a gente... Vai mexer a Inter, vem de sacolada. Mais 2 jogadores, é isso? Isso. Daqui a pouco a gente confirma, o Lemão vem com um detalhe das substituições da Internacional. Manda seguir o árbitro da partida, cobrado o lateral, a Inter também não... A exemplo do primeiro tempo, tem uma imensa dificuldade de controlar a bola, né? Não fica com a posse de bola a Internacional. Sempre vai mexer o Guarani deixa também pro outro time ficar com ela. E vai ter alteração no Guarani. Será que agora vem o que pedia o nosso comentarista, o Wagner Ferreira? Vamos aguardar. Parecem 2 jogadores também do Bugre por ali, prontos para entrarem. Matheus Guilherme é número 18. 18, Matheus Guilherme. E o segundo não consegui ver ainda. Daqui a pouquinho a gente confirma para você as alterações em ambas as equipes. Vem Internacional lá pelo lado esquerdo, tenta sair jogando, o Guarani sobe um pouco a marcação do meio de campo, tenta tomar ali o campo defensivo da Inter. Natan Melo, número 8, é o outro que dá para entrar.
Natan Melo. E a bola não sai, rapaz. A bola fica esse jogo morninho que interessa bastante pro Guarani. Ela tá lá com o Kaique, ó. Espera chegar de pertinho ali o Robinho. Fica com a bola, recolhe com as mãos e sai jogando pelo lado esquerdo. Vem o time do Guarani de novo. Não tem pressa, troca passes no campo defensivo. Tá aí o Luiz Otávio com a bola. Ele penteia ali para um lado, para o outro. Chega a marcação da Inter. Ele é obrigado a recuar pro Emerson. Puxa pro pé esquerdo que é o bom. Nossa, tô falando que eles gostam de fortes emoções. O Getúlio tava ligado, quase chegou novamente. É obrigado a dar um chutão e reconstruir por ali o Kaique França. Domina a bola o Luiz Otávio. Dá uma bica para frente, tenta aí no contra-ataque o Luca no desarme para cima da marcação da Inter. E o Saulo ganhou mais uma Leitoa agora no segundo tempo, jogou pra cima essa bola, ela fica ali num bate-rebate no meio de campo, a Inter novamente tenta se armar do lançamento pro Robinho em profundidade, tranquilo pro Kaique fazer a defesa, enquanto a bola não sai, os jogadores ficam ali prontos pra substituição, agora sim. Agora caiu 2. Agora caíram 2, um de cada lado, né, Lemão? Um da Inter de Limeira, se eu não me engano, é o 31. Vai sair. É o Emerson Santos. Sai o Emerson Santos. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Eu perdi até meu celular aqui, apagou tudo, mas eu vou passar essa informação correta. Tá saindo o 25 também, ó. Para a entrada do 21. Sai o Lucas Bochecha. Lucas Bochecha tá fora, número 21 da Inter. Marco Antônio tá dentro. Marco Antônio. Do Guarani sai Cauã Jesus, 66. Entra o 18. Matheus Guilherme, recém-contratado. Matheus Guilherme no lugar do Cauã, né? E sai também o número 8 do Guarani. Entra o número 8, Natan Melo, sai o 21, Isaac. Sai o Isaac 21 para a entrada do 8, Natan Melo. E aí, meu caro Wagner Ferreira, as duas alterações do técnico Hélio Cizenando. Bem, o Cauã a gente já vinha pedindo, né, alteração, não para quem entrou, né, no caso o Matheus, está fazendo estreia, não tive ainda a oportunidade de ver esse jogador em ação, estou vendo a primeira vez. Então, saiu quem tinha que sair, entrou o Matheus, vamos ver se o Cizenando teve sorte nessa substituição. E a outra é o Isaac, que vinha apenas rodando aí no meio, nada de prático. Mas entrando o Natan. Natan tem uma outra característica, né? Joga mais ali pelo meio. Vai soltar alguém para tentar o terceiro gol, ou então segurar esses 2-1, porque estamos aí com 34-35 no segundo tempo. E no time da Internacional, quem é que entrou aí? Entrou o Marco Antônio 21. Aí o outro eu perdi aqui, precisava Marco Antônio, confirmar. O jogador que veio do Bahia, jogou na Chapecoense, ele é um jogador de meio campo. E o outro que entrou foi o Gustavo Bochecha. Não, esse já tinha entrado, né? Esse já estava. Número 16. 16 o Robinho também já estava. Ronaldo. O Ronaldo. Entrou o Ronaldo, é um volante. Jogou na Ponte, hein? Ronaldo. Jogou no Sport Recife também, é um volante. 5 Ronaldo Henrique. Camisa 5 Ronaldo. Perfeito, Lemão. Então tá aí, o Ronaldo também entrou. No lugar do Emerson Santos. De número 5. Ronaldo. Aí o time do Guarani, lá pelo lado direito, reclamou de falta o João Paulo. O juiz atendeu para delírio do jogador da Internacional, Robson. Já até amarelo, hein? Ele que se cuide. Falta pro Guarani lá pro lado direito. O Robson que fica se contorcendo ali, fazendo show da Xuxa, ele vai vendo onde ele vai parar. Se bobear, vai pro chuveiro mais cedo. Falta pro Guarani, lá do lado direito. Nos aproximamos aí dos 30, já estamos com 36 minutos desse segundo tempo. 2-1, o Bugrão tá na frente. Toca a bola no campo defensivo. Por lá o Guarani sai jogando com o Maurício Antônio. Mais atrás pro Kaique França, obrigado a jogar para fora. O Guarani tá se enrolando sozinho. Fica tocando bola ali no campo defensivo, chamando o azar de meu bem, aí fica complicado. Vem a Internacional lá pelo lado esquerdo. Já se fecha todo o Guarani. Obriga a Inter a trocar passes aqui no meio de campo com os seus zagueiros. Tá aí o Rafael, devolveu pro Lucas Santos, devolveu pro Robson. Abertura lá pelo lado esquerdo, de novo, mais atrás. Sai jogando a Inter o lançamento no comando de ataque pro Gustavo Bochecha. Inverteu aqui do lado direito para a chegada do Ian Silva antes dele. Na cobertura,
Por ali o Cachoeira ajudando a defesa, conseguiu fazer o corte. Vem de novo a Internacional, que tem uma numeração terrível pra gente ver de longe. E para ajudar tem 2 listras do patrocinador. É isso mesmo, tem 2 listras brancas do lado do número branco. Brigadão, viu? Valeu, Inter. Vem aqui o time do Guarani que recupera a posse de bola. Luca, ali no meio, ele faz o giro para cima da marcação. A Inter tenta se recompor e o Guarani vem para cima. Um lado, outro lado com o João Paulo. Abertura do lado direito, vai para cima, vai tentar a devolução para o João Paulo. Deu certo na batida de fora da área. Pegou torto na bola. Pegou mal por ali, mal pra caramba. E jogou pra fora o Inayan, não é a perna boa, né? A bola veio pra mim aqui, eu vou lá pegar a bola porque eu não tenho pressa nenhuma de devolver a bola, viu? Isso mesmo. Sem pressa. Agora o Inayan bateu de esquerda e não é a dele, né? Não é a dele. Pegou torto, quase que saiu aqui na lateral pra dar uma exagerada. Aí o toque mais na frente, errou o passe. Posse de bola para o time da Internacional fazer a cobrança. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, confere para você o tempo e o placar do jogo. Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro, Série C, 38 minutos do segundo tempo. Guarani tem 2. Inter de Limeira tem 1. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Recuperação de bola do Guarani para tentar armar o contra-ataque, mas deu uma desarmada. Vai trocar. No contra-ataque ali o João Paulo. Vai ter mais alteração em quem, meu caro Deve Lemão? chegar aí Neto Costa, estreante da noite. Deve sair o Luca, número 9. Contratado, vai entrar ali faltando 5 minutinhos mais os acréscimos. Vem o Guarani, faz a tabela, o Emerson ali na frente, ele tentou passar pela marcação do Gustavo Bochecha. Agora é um festival de bochecha. E acabou perdendo. A Internacional tenta sair jogando. Tem dificuldade. Nossa, passou um caminhão ali, atropelou. Que burdoada. Meu pai. Já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. Cuidado aí, ô Luiz Otávio. Ficou barato, hein? Ficou barato. Foi forte a entrada. Mais um amarelinho. Não caberia reclamação, não. Foi pra cima do Robinho ali. E você pode cravar na sua papeleta. Sai Luca 9, entra 97, Neto Costa. 97, Neto Costa. Eu não erro, hein? Então tá, depois se eu risquei o Luca à toa, você me paga. Falta em cima do camisa 9 do Guarani, no círculo central. Fica caído o Luca. E esse acertou lá, não é? É isso. Eu acertei o público, 4.500 que eu contei. Agora vendo uma placa é fácil. Repita então quem entra, por favor, Lemão. 97, Neto Costa, fazendo a estreia no Guarani hoje. Saindo 9, Luca, o autor do primeiro gol de pênalti. Que se movimentou bem, buscou bem a partida no segundo tempo também. Agora vem um cara descansado. Quem sabe o terceiro do Bugre. Ô Wagner, o que esperar do Neto Costa e o que dizer da partida do Luca? Por favor. Bom, qualquer um é melhor que Luca, né? Quer dizer, nesse atual momento do Luca, né? Nós sabemos que ele foi um grande jogador de área, goleador. Mas no Guarani não mostrou a que veio até hoje. Fez o gol de pênalti aqui, muito bem batido, diga-se de passagem. Mas com a bola rolando, com a finalização que ele teve, com o cabeceio, com a briga que ele teve com o zagueiro, nada. Ele fica jogando fora da área e sem jogador de referência, o ataque do Guarani peca, tá ganhando por 2-1, mas né, com as calças na mão, vamos chamar assim. E o Neto Costa, na primeira participação dele por ali, já teve uma bola pela linha de lado, arremesso lateral, passe de bola para Inter fazer a cobrança. 41 minutos desse segundo tempo, o Guarani vai segurando um grande resultado, uma vitória, os 3 pontos aqui contra a Internacional. A Inter que é a melhor, repita, melhor visitante do Campeonato Brasileiro da Série C. Então é uma grande vitória do Guarani hoje. Lançamento, saiu de qualquer maneira por ali, o Saulo despachou do jeito que deu. Aí de cabeça, tira, afasta o perigo. O Natan Melo joga pela linha de lado, já cobrada a posse de bola para a Internacional. Marcação em cima ali, eu achei que foi falta, mas o juizão não deu nada. Então é lateral, mas ele deu o lateral para o Guarani, olha lá. O juiz é nosso. É, o Bandeira também.
Lateral para o time do Guarani fazer a cobrança no campo defensivo. O Emerson agora ele devolve que o Inter fez quando estava empatado. Não tem pressa nenhuma. O Emerson aqui para o lado esquerdo. Autorizado, ele já manda na frente para ninguém. Devolução de graça para o time da Internacional, que sai jogando por ali com o Márcio Bochecha. Lançamento na frente. Aliás, não é o Márcio Bochecha não, é o Márcio só. Marco Antônio, não é Márcio, não é Marco Antônio, o narrador tá cego. Agora cartão amarelo. Amarelo para, acabou de entrar, meu filho. Já recebe o cartão de visitas. Oh, acabou de entrar, já levou o 18 do Guarani, acabou de entrar, nego. Oh. É. É um fanfarrão mesmo, né? Matheus, cartão amarelo para ele. Lançamento na frente, vem o time da Internacional, a boa bola, pintou uma triangulação lá pelo lado esquerdo. O que ele deu ali? Um desvio. A defesa do Guarani fica louca da vida ali, que queria posse de bola para si própria. Mas ganha lateral, o time da Internacional vai alçar essa bola na área. Olha o Matheus Costa, tá quase cobrando o lateral. Jogou para dentro da confusão, vamos ver quem sobe por ali, tira de qualquer maneira o Maurício Antônio. Chutou para onde o bico da chuteira apontou e ganhou escanteio o time da Inter que pressiona nesse final. Tem chuveirinho na área do Guarani, Guarani tentando segurar 44 minutos do segundo tempo. Se segura o Guarani, a Internacional vem para cima para tentar um empate cruzamento, também muito mal feito. No primeiro pau, corta a defensiva do Bugre, voltou lá do lado direito, levantamento, corta de novo por ali o Rafael, arma o contra-ataque do Guarani, são 3 contra 2, pode pintar uma boa chance se tocar, vai sair na cara do gol, Cachoeira para fazer, é para fazer, gol, 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 gol! É gol, a gente balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol. Eu levo, sinto comigo, em todo do Guarani. É dele, Guilherme Cachoeira, camisa 11. Foi lançado num contra-ataque gigante do Bugre. Aqui do lado esquerdo esperou a hora certa para não ficar em posição de impedimento. Cara a cara com o goleiro Salvo, ele só teve a obrigação de escolher o canto. Escolheu o canto esquerdo, jogou do fundo da rede da Internacional. Amplia o Guarani no brinco de ouro para delírio da torcida bugrina. Guarani 3, Internacional 1. Que zica, meu goleirão. A emoção tem novo endereço, o fundo do gol do Saulo. 3-1 pro Guarani, o gol do Cachoeira, alemão. Quem faz cera é a abelha e a cera lite. O Saulo tentou fazer cera no jogo inteiro e pagou o preço agora de um contra-ataque de Almanac. João Paulo saiu sozinho no meio de campo, conduzindo a pelotinha. Do lado direito dele tinha o Marco, do lado esquerdo tinha o Cachoeira. Ele tocou para o Cachoeira, que na entrada da área olhou para o Saulo e meteu no ângulo. Um golaço do Guarani, matando qualquer possibilidade de reação da Inter de Limeira. Agora, Guarani 3, Inter 1. Aos 44 minutos do segundo tempo, Guilherme Cachoeira jogou lá dentro e praticamente matou o jogo. Esse gol deve garantir aí 3 pontos e a alegria da torcida, meu caro Wagner Ferreira. Pois é, a Inter não veio preparada para jogar como franca atiradora, né? Veio com uma proposta defensiva. Quando se lançou o ataque, deu essa brecha aí no finalzinho do jogo para o contra-ataque de Almanac do Guarani. Cachoeira recebeu livre ali na altura da meia-lua, na cara a cara com o goleiro. Aí teve a capacidade de meter pro gol e fazendo 3-1 pro Guarani, praticamente liquidando o jogo, né, com 46 do segundo tempo. Fala, alemão. Renan Castro tá dentro, o Emerson tá fora. Cachoeira tá fora. E o 45, Rafael Freitas tá dentro. Rafael Freitas, 45 no lugar do Guilherme Cachoeira, o artilheiro do terceiro gol ali, saindo com a 11. E o 26, Renan Castro, no lugar do Emerson. É um lateral, um lateral pelo outro, entra descansado, mas com o jogo praticamente liquidado. E
entrando também o Rafael Freitas, que é atacante no lugar do Cachoeira. O Cachoeira correu bastante, não produziu tanto, mas correu bastante. E talvez cansado, entra o menino aí, o Matheus, para terminar o jogo, quem sabe com a vitória do Guarani bem encaminhada. 47 minutos deste segundo tempo. Subiu o acréscimo lá, meu caro Alemão? Eu não vi, viu? Parece que é 5, hein? 5 minutos. A gente confirma, mas devemos ir a 50. 5. Faltam 2,5. Vem a Internacional, a batida de fora da área, explode da marcação do Guarani. A Inter tenta se reorganizar aqui no campo defensivo para ver se dá para fazer alguma coisa. Mas tá difícil, porque o Guarani tá bonito na frente, vai vencendo pelo placar de 3-1. O Guarani se reencontra, né? Faz as pazes com a vitória e passa a Internacional na tabela com esse resultado. Vem aí pro arremesso lateral o time do Guarani, sem pressa alguma, só aguardando o final do jogo. Quarta defensiva da Internacional de Limeira, joga essa bola pela linha de lado, arremesso para o Guarani fazer a cobrança lá do lado direito para o Inayan, mas ele não, inverteu, deu o arremesso lateral para a Inter, sai jogando ali no meio, com camisa de número 21, Marco Antônio, faz a abertura mais atrás, com o setor defensivo, o Lucas Santos está por ali, aqui do lado direito, fica com ela o Robinho, é obrigado a recuar novamente para o Lucas Santos, porque a marcação do Guarani está bem apertada naquele setor, quem está caçando por ali o Robinho é o jogador número 26, o Renan Castro, que acabou de entrar. E já tomou a bola o Guarani. Mais atrás, com o Rafael. Toca a bola o Guarani. Ih, aí não pode inventar moda. Perdeu pro Getúlio. Nossa! Tomou uma surra da bola o Getúlio. Meu Deus! Coisa horrorosa, Alemão. Consegue nem falar que tá rindo. Vem o Guarani lá pelo lado direito. Já diz tudo, né? Nossa, agora o jogo ficou feio, hein? Um errando daqui, o outro errando dali. Mas não pode bobear e perder uma bola dessa lá atrás o zagueiro do Guarani, hein? Isso é verdade também. Renan Castro fica com a bola lá, a torcida, ó, escuta só. Gritou leque do microfone da Web Rádio Grigo. 49,5. Faltam 30 segundos para a torcida do Guarani gritar e comemorar a vitória. Não falta nada. Apita o árbitro. Final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Vitória maiúscula do Guarani para cima da Internacional. 3 para o Guarani. Gols de Luca, Cauã Jesus e Guilherme Cachoeira. 1 para a Internacional de Limeira. Gol marcado pelo Romarinho. E aí do gramado, a festa tá grande, meu caro Lemão Zanqueta? Muito grande a festa da torcida bugrina. Todo mundo esperando os jogadores aqui para saudar os jogadores do Guarani. Uma bela vitória desse lindo jogo. Guarani 3, Inter de Limeira 1. Festa do torcedor bugrino. Os quase 4.500 torcedores presentes nessa noite de segunda-feira. O Guarani vence, se reencontra com a vitória aqui no Brinco de Ouro. Se tiver qualquer novidade aí no gramado, pode chamar, viu, Lemão? Positivo. E essa vitória, meu caro Wagner Ferreira, o jogo que começou meio feio e tal, o Guarani conseguiu melhorar no segundo tempo e fez 3-1, Wagner. Os gols salvaram o espetáculo, porque foi realmente uma briga de foice no escuro. Tanto no primeiro como no segundo tempo, baixo índice técnico, mas a Inter veio com aquela proposta defensiva, quando se viu acuada, tentou sair, aí abriu espaço, o Guarani virou para fazer os 3-1. Então quem vê o placar assim 3-1 pensa que foi um massacre do Guarani, uma atuação de gala, mas nada disso que nós vimos. Ganhou porque aproveitou as oportunidades que apareceram. Agora, precisa melhorar muito para conseguir chegar ainda ao objetivo final, que é a classificação e depois a briga para tentar aí, quem sabe, o título da Série C. Então, o Guarani jogou em casa, fez o seu papel, fez a lição de casa, assume a vice-liderança do campeonato, mas o torcedor ficou apreensivo pelo que viu no primeiro tempo. No segundo, uma outra postura, um pouquinho mais ofensivo, os jogadores botaram a bola no chão e com as alterações feitas, o time até que fez por merecer essa vitória por 3-1.
reabilita o time depois de 4 resultados negativos, né? 2 derrotas e 2 empates. E, portanto, hoje faz 3-1 diante de um bom time organizado do time do Matheus Costa, o técnico da Inter, que veio com uma proposta, chegou a complicar para o Guarani, mas depois fez o seu gol de pênalti, é verdade, mas não teve outras grandes chances, não. O jogador do Guarani, o goleiro Kaique França, fez acho que 1 ou 2 intervenções, uma delas praticamente um milagre, né? Não deixando acontecer o gol da Internacional. Então vamos daqui a pouco para os nossos quadros, né, o Klaus. Mas eu já tenho aqui os meus candidatos. Então a hora que chegar a hora do capa branca, aí no caso é o nosso destaque, o craque Grigo, né? Mas e também aqui o pé mole, tá tudo marcadinho aqui. A hora que chamar já tá no ponto. Será que eu... Estão passando direto aqui, vamos ver se algum jogador para falar com a gente aqui. Pô, ganha o jogo, tem que falar, pô. Estão passando direto, rapaz. Vamos tentar falar com algum jogador que tá aqui, que vai atender a imprensa aqui, mas tá difícil, hein? Todo mundo passando direto. Chama o cara aí. Estamos aqui chamando... Passar o Luiz Otávio aí, ó, o Lucas tá falar. por aí. Cachoeira! Vamos ver se eu consigo pegar o Cachoeira aqui. Cachoeira! Cachoeira. Que partida o Guarani fez, hein? No primeiro tempo tomou o gol logo aos 30 segundos após marcar o gol da abertura de marcador, mas no segundo tempo conseguiu buscar a vitória, hein? 30, deu 2 minutos de jogo no máximo. Cara, a gente precisava quebrar essa sequência ruim que a gente estava vindo. É sempre com muita dedicação, com muito trabalho. E hoje Deus nos honrou todo o trabalho da semana, toda a nossa correria. A torcida também veio, nos apoiou do início ao fim. Esse apoio com eles nessa reta final vai ser essencial. E fomos coroados, né? A gente trabalhou essa semana muito forte e a gente foi coroado com a vitória. E você se esforçou todo, né? No primeiro tempo marcando, caindo pelos dois lados e foi coroado com esse terceiro gol que deu a vitória, né? O Guarani fechando o placar. Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, por tudo que Ele está fazendo na minha vida. A gente trabalha no dia a dia, cara. Claro que a gente quer sempre o melhor pro clube, né? Mas eu, como cristão, como servo do Senhor, velho, a gente trabalha para entregar o melhor para Ele, né? Então, nesse momento que Ele me coroa com gol, com uma grande partida, eu tenho que falar que é tudo sempre para honra e glória dele. Só tira a última pergunta. Esse gol vai pro Ryuta Takahashi? Você vai mandar alguma mensagem para ele ou não? Cara, pro meu Japinha, a gente conversa toda semana. Eu só tenho a desejar boa sorte para ele. É um menino muito bom. É um menino de coração maravilhoso. Então, só quero que o Senhor abençoe ele aí na reta, que ele possa voltar e nos ajudar a qualquer momento. Saudade do Japinha, né? Saudade demais, é meu chaveirinho. Obrigado. Encerrando aqui a participação dos jogadores do Guarani no gramado, com você, Klaus e Wagner Ferreira. Brilhante trabalho do repórter Lemão Zanqueta, colhendo aí a palavra do Guilherme Cachoeira, um dos artilheiros da noite, né? Fez o terceiro gol e sacramentou aí os 3 pontos do Guarani. Aliás, um dado aqui, né, Wagner? O Guarani não vencia na Série C do Brasileiro desde o dia 13 de junho, quando venceu aqui no mesmo Brinco de Ouro o Caxias, né, pelo placar de 2-1. E por outro lado, uma noite de quebra de um tabu, né? Mas assim, quebra de uma marca, né? A Internacional tinha perdido pela última vez no dia 21 de junho, 2-0 para a Ferroviária lá em Araraquara. E com esse jogo aí, com essa vitória do Guarani, o Guarani, como você já bem disse, né, alcança a vice-liderança com 26 pontos, só atrás do Brusque, que tem um pontinho a mais na ponta da tabela, Wagner. A vitória de hoje foi muito importante para o Guarani, né? Vejam só os dados agora fornecidos aí pelo nosso Klaus Werner. O Guarani está apenas atrás do Brusque. E tem agora mais um jogo. O jogo será fora de casa agora contra o... Deixa eu ver a tabela do Guarani. O Wagner, enquanto você vê aí, só um detalhe, né? Agora nós tivemos também outro jogo, né? Na rodada. E tivemos um empate entre Floresta e Maringá. O Maringá podia colar. Vamos ouvir o Luca aqui também, um minutinho só. Vamos lá. Prioridade para você. Principal e com o pênalti. Falei com o João Paulo ali, ficou ali uma resenha entre você e ele, quem bate o pênalti. Você pegou a bola, personalidade, ele queria bater, mas você falou pela confiança que você até conversou comigo nas últimas rodadas, você precisava dessa confiança, fazer o gol. Você falasse dessa sua volta e do pênalti ali, você, João Paulo.
eu pedi ele para assumir a responsabilidade. A gente sabe que ele decidiu muito pra gente aí em vários jogos, mas eu pedi para ele para assumir a responsabilidade. Ele aceitou, porque é um cara que tem meu respeito, ele respeita muito eu, conheço a família dele, ele conhece a minha família. Então esse respeito aí é o mais legal, que aumenta nossas chances de conseguir o objetivo. A equipe. Importante, eu queria muito jogar, me esforcei muito durante esses dias aí que teve para trabalhar, para ter oportunidade. E o professor optou por mim. Eu já falei isso para ele, quando a gente teve a conversa cara a cara. Falei para ele que ele poderia contar comigo 2, 5, 10, o tempo que for. Eu jamais iria interferir ou fazer algum tipo de confusão com a decisão que ele tomar. E é isso aí, estou aí. Espero poder crescer no momento mais importante que o Guarani precisa. Luca, na última partida aqui contra o Floresta, ficamos eu e você aqui um tempo até conversando, você falando sobre o seu trabalho, a sua continuidade. Hoje você continuou, teve mais uma oportunidade como titular e fez um gol. Você havia feito 2 gols na temporada, agora com o Hélio, sob o comando do Hélio na Série C, é o seu primeiro gol. Queria que você falasse um pouco de como é fazer o gol, tirar um pouco quebrar um pouco dessa nhaca. E agora você falou do João Paulo, né? Eu sei, o João Paulo não quis falar aqui, falou que estava valendo, você sorriu pra caramba falando aqui com a gente. Depois, agora relaxado, 3-1, vai dar pra conversar um pouco mais de boa, né? Não tem que conversar nada, mano. Nós ganhamos o jogo. Ele vai estar feliz, eu estou feliz também, sem criar nenhum tipo de polêmica. Agora a gente não precisa disso. Eu pedi para assumir a responsabilidade. Eu saberia que ele é um dos caras de confiança, um nosso, né? E tem totalmente capacidade de poder bater muito bem em pênalti. Mas eu pedi, assumi a responsabilidade. E poder fazer gol, ajudar aí o Hélio, né? Ajudar o Henrique, o Lucas aí, o Marcelão, que está sempre nos ajudando. A gente via de resultados negativos aí, difícil. Perdemos um jogo aí do Paysandu aí que abalou muita gente, né? Um resultado que, entre aspas, estava no nosso controle. Em 10 minutos a gente acabou perdendo o jogo. E vencer hoje, né, um dos líderes, era importante. Agora a gente vai desfrutar aí da vitória e depois pensar no próximo. Luca, foi a melhor partida sua no campeonato até agora que você acha com a camisa do Guarani? Ganhar e fazer gol é bom, né? Acredito que eu fiz uma partida segura. Poderia ter tido algumas outras oportunidades, não aconteceu. Mas o momento é esse. O momento nós ganhamos, a gente estava muito pressionado, né? É difícil você jogar aqui no Guarani, ficar 4 jogos sem vencer, né? A gente sabe que a galera aí pega pesado, mas a gente tem que se adaptar a isso. E é isso aí. Obrigado, ouvindo o Luca aí. Segue com você agora, Wagner Ferreira. O Luca realmente disse que sempre é bom vencer, claro que fazer gol é bom também, mas fez um gol de pênalti, uma bola parada, agora com a bola rolando. Quero que vocês me digam o que é que o Luca aproveitou, um escanteio, cabeceio, provocou alguma defesa do goleiro, nada disso. Então é um jogador que nós sabemos que tem posição fixa dentro da área, costuma fazer gol bem colocado. Agora o Guarani joga um pouco fora da área, então fica meio difícil, né, pro cara desse fazer gol. Fez da bola parada aí, como ele disse, tá feliz, tem que realmente comemorar uma vitória importantíssima do Guarani, esse placar aí de 3-1. Quem olha assim pensa que foi um banho de bola do Guarani, não foi bem isso não. O Guarani sofreu demais, tanto no primeiro, até no segundo tempo, mas conseguiu achar os gols, aproveitou a oportunidade, então numa dessa não podemos dizer que foi apenas na sorte ou no casuísmo. Ganhou porque criou chances e aproveitou as oportunidades e mereceu amplamente essa vitória por 3-1. Agora, pensar daqui para frente nos 4 jogos que restam, né? O Guarani tem aí o Anápolis no próximo sábado, fora de casa, recebe o Ipiranga no Brinco, sai com o Botafogo lá na Paraíba e recebe o Brusque. Esse é um jogaço, hein? Podendo decidir aí as primeiras colocações do campeonato. Mas com a vitória de hoje, praticamente o Guarani encaminha a sua classificação. Então, importantíssima vitória, não poderia deixar escapar nenhum ponto hoje aqui. A Inter está na dela, fez o papel dela, veio para não tomar gol, retranca, estava conseguindo seu objetivo, mas aí, né, não aguentou a pressão, muito embora meio desorganizada do Guarani, mas acabou levando aí 3 gols, um de pênalti e 2 na sequência. Então tá aí, o Guarani mereceu amplamente a vitória, não há o que discutir,
E a Inter sai aí deixando boa impressão, esse time aí dirigido pelo Matheus Costa. Então tá aí, Guarani 3, Internacional 1, lição de casa feita e promessa de que a classificação está bem próxima, viu, Klaus? Perfeitamente, meu caro Wagner Ferreira. E olhando aqui a tabela de classificação, né, do brasileiro da Série C, a gente observa que o campeonato muito equilibrado, né? Você vê que a diferença de ponto entre o líder e o 17º colocado é de 10 pontos. Então, assim, o líder é o Brusque hoje com 27 e o 17º, peguei como exemplo, né, o Itabaiana aí do Sergipe, tem 17. Então, uma coisa de louco, né, entre o líder e o 8º colocado, que ficam aí no G8. O líder tem 27, é o Brusque, o 8º é a Ferroviária com 23. Então, essa vitória importantíssima também por isso, né, do Guarani. Os candidatos aí para as 8 vagas seriam Brusque, Guarani, Inter de Limeira, Paysandu. Quem mais que está na briga Botafogo aí? Da Paraíba. Botafogo da Paraíba. Tem o Santa Cruz que está em 5º, o Maringá em 7º e a Ferroviária em 8º. A Ferroviária briga ainda por um espaço. Acho que vai ficar por aí, viu, Klaus? Né? Os 8 classificados. E hoje estava até dizendo, junto com o jogo do Guarani 3, Inter de Limeira 1, Floresta 1, Maringá também 1, impediu que o Maringá colasse ali no Bugre na classificação, segurou Floresta, segurou o Maringá na classificação, Maringá ia vencendo e o Floresta empatou o jogo. Quer dizer, resultado da rodada ajudando também, além da vitória do Guarani, né, que se ajudou a si próprio, mas essa rodada fez com que o Guarani ficasse aí com a segunda colocação, logo atrás do Brusque, deixando grandes emoções para o último jogo aqui em casa contra o Brusque, Guarani Brusque. Muito bem, vamos então para nossa eleição da noite aqui do craque, vamos nessa. Do Guarani, da Inter e o Pé Mole também. Daqui a pouco o Lemão também participa. Está na escuta aí, Lemão Zanqueta? Ou não? Deve estar subindo, se dirigindo para cá, né? Nas cabines, na cabine da Web Rádio Grigo, aqui no Brinco de Ouro. Sabe quem tá por aqui? O Anderson. Dá uma palavrinha aqui, pô. Pelo amor de Deus, né? Nosso patrono aqui, pô. Anderson Grigo. Grigoleto está aqui conosco. Veio participar dessa transmissão. Jogo placar elástico até, né? 3-1. Jogo, assim, tecnicamente discutível, mas uma boa vitória do Guarani, né, Anderson? Boa noite. O chefe presente aqui inibe um pouquinho o trabalho da gente, né? É uma ótima noite, Klaus Werner, Wagner Ferreira, Lemão Zanqueta e a você que está ligadinho aí nessa jornada esportiva da Grigo, com esse timaço da Grigo. Aliás, sensacional a jornada esportiva de hoje. Hoje eu assisti de camarote aqui, ó, de camarote. Fiquei só aqui colocando algumas, né, filmagens no nosso Instagram da Web Rádio Grigo. Bom demais. Com relação ao jogo, realmente, vitória, vamos dizer assim, indiscutível do Guarani, né? Um jogo de médio para fraco, né, tecnicamente falando. Mas o Guarani soube aproveitar as chances que teve, né? Então, leva os 3 pontos, precisava da vitória, até como o Cachoeira falou, o Luca falou, um time como o Guarani ficar 4 jogos sem vencer na Série C, até com o investimento que tem, né? E é complicado do torcedor aceitar. Mas hoje saiu na festa, saiu fazendo festa e agora o Guarani já está na zona de classificação, né? Novamente tinha dado aí uma derrapadinha, aliás que ele não saiu, mas deu uma derrapadinha, o torcedor ficou preocupadíssimo demais. Eleição ontem também, né? O Rômulo Amaro novamente foi eleito, né? Ele foi eleito, tiraram, foi eleito de novo. Então agora eu acho que as coisas começam a andar no Guarani com mais, vamos dizer assim, mais paz. A SAF dizem, né, que já estava encaminhado com aí a presidência do Rômulo Amaro. Então agora, com certeza, os salários, né, deram aquela atrasadinha. Então, tudo ok. Agora é festa no Brinco de Ouro, festa pro torcedor bugrino, né, Wagner Ferreira, Klaus Werner, e segue aí com a jornada esportiva da Grigo, sensacional. Eu vi a declaração do presidente eleito aí, né, reeleito, vamos chamar assim, né, porque ganhou a primeira eleição, anulado, teve outra, ganhou de novo. Ele disse que SAF só pro ano que vem, viu? Esse ano aqui vai continuar com essa administração mesmo. Rapaz, tá aí, os detalhes políticos, né, os meandros do clube, do Guarani Futebol Clube. O negócio é o seguinte, né, gente? Vamos trazer agora quem chegou por aqui, ó quem tá aqui, ó. Rapaz, chegou na hora da eleição. Grande Lemão Zanqueta. Vamos fazer a eleição, então,
do craque da Grigo pro time. Vou começar pelo visitante, vai. Quem foi o craque da Internacional de Limeira nesta noite, meu caro Lemão Zanqueta? Difícil achar um jogador. Tá no ar aí? Tá ouvindo? Tá não. Oi. Difícil achar um jogador da Inter que se destacou nesse confronto direto com o Guarani. Né? Vou ficar com o autor do gol, por mais que não tenha feito mais nada também no jogo. Marcou o gol e mais nada, foi substituído, mas está com o nome dele na súmula, marcou um gol. Para mim fica Claudinho, número 10 da Inter. Tá aí um voto pro Claudinho, seu voto, Wagner Ferreira. O melhor da Inter para mim, eu gostei do lateral esquerdo, do João Vitor. Jogador nada espalhafatoso, técnico, gostei dele, para mim o João Vitor. Eu tava em dúvida entre o Lucas Santos, o zagueiro, e o João Vitor, mas depois que abriu a porteira lá, não tem como escolher o zagueiro, então eu vou também com o relator. Acompanha o relator João Vitor, então, na nossa opinião aqui, democraticamente, o craque da Grigo pelos lados da Inter de Limeira, o craque do Guarani, Lemão Zanqueta. Cara, o Guarani, eu gostei do Guarani hoje, viu? Gostei do Kaique França, fez uma defesa segura. Quando o jogo estava correndo perigo, o Guarani num erro do Cauã Jesus. Gostei também do Emerson, muito voluntarioso na lateral esquerda. Foi através dele que surgiu também o segundo gol do Cauã Jesus. Gostei depois na movimentação do Luca, por mais que nosso mister não tenha gostado muito, eu gostei da movimentação do Lucas. Tava correndo, tava buscando o jogo, mas nesse jogo aqui, meu melhor em campo, eu vou ficar com o Emerson. Wagner Ferreira, seu voto. Olha, o cara acho que mais pegou na bola no jogo de hoje, e mesmo não tendo sido brilhante, eu vou ficar com o João Paulo. Um articulador ali no meio. Hoje não estava numa noite muito feliz, mas o que mais participou, mostrou vontade, errou, é verdade. Mas no cômputo geral eu vou ficar com o João Paulo. Rapaz, vocês me colocaram na fogueira agora, porque eram os dois que eu tinha também. Era o Emerson, que fez uma bela assistência, né, num dos gols, o gol ali do Cauã Jesus. E também uma partida assim que comandou ali, principalmente no segundo tempo, as ações do meio de campo. Mas eu acho que dessa vez eu vou votar no Emerson, pela assistência, pela participação aqui do lado esquerdo, mas com uma menção super honrosa para o João Paulo, que também foi um leão aqui no meio de campo, estava em todos os lugares, né, para tentar armar ali as chances do Guarani. Muito bem, agora vamos para o pé mole, né? Tem sempre aquele pé mole. No caso, tem jogo que tem um monte. Mas vamos votar em um só. Meu caro Lemão Zanqueta, Inter de Limeira, quem foi o pior hoje? É complicado também, né? Complicado. A Inter jogou mal o jogo todo. Não teve um jogador assim que conseguiu ser o pior de todos em questão de jogo. Eu vou dar pro Exclusão, tá? No centroavante que saiu machucado, o Miguel Bianconi. Não jogou nada, vou ficar com ele. Aí um voto por o Miguel Bianconi. Você, meu caro Wagner. Miguel Bianconi é um jogador que tem pedigree. Jogou na base do Palmeiras, jogou na Ponte Preta em 2014. Acho que eu vou acompanhar aí o relator, hein? Vamos ficar também de Miguel Bianconi. Teve azar, né, de se machucar, saiu logo cedo, mas era o artilheiro do time. Então, vamos ficar nessa aí com o Miguel Bianconi. Então, só para fazer uma menção, vou votar em outro, porque, olha, fazer duas. O Getúlio apanhou da bola aquela hora lá, pelo amor de Deus, merecia só por isso. Mas também não gostei da partida do zagueiro Robson, atrapalhado, era para ter sido expulso. Então eu voto nele aí como pé mole. E o pé mole do Guarani, apesar da vitória, aí fica a critério de vocês, o que vocês acham ali? Quem foi o menos... Quem foi o menos incisivo? Quem foi o pé mole do Guarani? Eu tô entre Cauã Jesus e Isaac. Entre um dos dois deve sair aqui da nossa opinião. E aí, Lemão? O Cauã Jesus marcou o gol, desafogou um pouco o Guarani, tirou o peso das costas, como que fala o carioca, né, Wagner? E eu vou ficar com o Isaac hoje, que errou bastante passe, não foi aquele jogador voluntarioso que foi as outras partidas. Meu voto também, para ele.
Dessa vez fomos unanimidade. Também voto aí no Isaac, pé mole, mas teve ali uma participação discreta e tudo mais. Na vitória, tá tudo certo. Vitória do Guarani, 3-1. Agora, para encerrar os trabalhos, meu caro Lemão Zanqueta, suas despedidas. Obrigado pelo brilhante trabalho no gramado aqui do Brinco de Ouro. Foi um prazer trabalhar ao seu lado, Lemão Zanqueta. Obrigado, Klaus, Wagner. O Anderson veio aqui só para tentar pegar água, mas não conseguiu. O Guarani que volta a campo contra o Anápolis, né? Jogo fora de casa. Ele que tem a missão de ressuscitar defuntos. Tomara que agora consiga dar uma sequência no campeonato, pensando bem na parte de cima da tabela, agora segundo colocado, né? O presta atenção que o Hélio Cisanano também levou da torcida do Guarani naquela reunião, deu sim resultado, por mais que o pessoal possa falar que não deu sim resultado, que ele veio com 5 alterações do time titular contra o Paysandu para o jogo de hoje. Veio o Emerson, veio o Luiz Otávio, né? Luiz Otávio, veio o Luca no meio de campo, veio o Rafael na zaga. Ele veio com bastante substituições do time que sofreu para o Paysandu para o jogo de hoje. A pressão serviu sim também de um presta atenção, porque presta atenção porque você não está no Capivariano, com todo o respeito ao Capivariano, que busca o Capivariano daqui para frente, mas ele está num Guarani, um campeão brasileiro, um Guarani que busca a classificação e tem que sair da gaveta do inferno, que é essa Série C. Esse presta atenção também valeu muito a pena na reapresentação do elenco. E tem para entrar no time ainda, né, Alemão? Tem o William Farias, né, o volante. Tem o zagueiro lá, o Jonathan. Carlos Eduardo. E tem o Carlos Eduardo. Ele faz o João Paulo jogar muito mais do que jogou hoje. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi as cobranças de escanteio do Cauã Jesus, que não acertou uma. Foi no primeiro pau baixo, ele bateu no primeiro pau fechado, a bola bateu na trave. Não acertou uma. E o escanteio é um lance de perigo. Quando você se aproveita a jogada, mais de 60% de gol sem bola parada. Você tem que aproveitar o jogo. Infelizmente não foi bem aproveitado os escanteios do Guarani. Eu achei estranho também o posicionamento do Cachoeira. Embora tenha feito gol, ajudou a defesa e tal, ele joga pela direita. Não entendi colocar ele pelo lado esquerdo aqui. De qualquer maneira ganharam o jogo, né? Então, parabéns. Suas despedidas também, meu caro Wagner Ferreira. Obrigado pela participação. Sempre um prazer, meu caro Wagner. Muito bem, Klaus Werner. Foi um prazer trabalhar com você no comando dessa jornada esportiva da Web Rádio Grego. Parabéns pelo trabalho do nosso Lemão Zanqueta. E vamos nessa, né? Uma noite que se apresentava como frio e tal, uma noite ruim, mas acabou se tornando uma noite de festa aí pro torcedor do Guarani. Uma temperatura aí de 26 graus mais ou menos, né? Fez calor aí no comecinho da noite. Então vamos embora. Agradecendo a presença do chefe hoje aqui na cabine, né? O nosso Anderson Grigoleto. E agradecendo a todos que estiveram conosco até agora nesta jornada esportiva. Grande abraço a todos e até a próxima. Wagner, teria o Anderson trazendo algum lanchinho pra gente? É meio difícil, né? Meio complicado. Pelo silêncio ensurdecedor, eu acho que não. Antes de passarmos a régua e encerrarmos, vamos para arbitragem, hein, Klaus? O quê? Falar da arbitragem. Arbitragem. Diga lá, meu caro. O Marcelo Guilherme Henrique era nosso, hein? Algumas faltas aí, deixou passar, né? Agora a Inter reclamando algumas bolas e tal. Mas é outro negócio. A arbitragem do Marcelo realmente é altos e baixos. Mas ele se impõe pela experiência, né? Minha idade, 54 anos, 1,86 m. Então, não é qualquer um que chega junto. Mas, entre mortos e feridos, acabou levando a partida aí sem muita reclamação. Acertou nos lances capitais, né? Os 2 pênaltis aconteceram, os gols legítimos, nenhuma outra anormalidade no jogo. Então, uma nota aí para a arbitragem, para ele, Marcelo, para o Anderson e para o Yuri Rodrigues. Uma nota aí, nota 6. Tá, para cima da média. Passou de ano. Passou. Tá bom, passou raspando, mas passou. É isso que importa. Tá aí, então, a nossa jornada esportiva vai chegando ao final, mas antes... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Quem que tá... Opa, foi pro vinagre o celular. Quem que é? Graziano presente no estádio, acompanhando o jogo depois da eleição do Rômulo. Graziano aqui presente no estádio também, acompanhando de perto o seu futuro clube, a SAF do Guarani. Tá aí, ó, tá aí informação. Até no finalzinho,
no apagar das luzes, o Lemão trazendo aí informações para você. Campeonato Brasileiro, Série C, essa foi a 15ª rodada. Brinco de Ouro em Campinas, vitória do Guarani pelo placar de 3-1 contra a Internacional de Limeira. O Guarani de Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael, Emerson, depois Renan Castro, Luiz Otávio, Cauã Jesus, depois Matheus Guilherme, Isaac, depois Natan Melo, João Paulo, Guilherme Cachoeira, depois Rafael Freitas, Luca, depois Neto Costa. Time do técnico Hélio Cizenando. A Internacional de Limeira foi de Saulo, Ian Silva, Robson, Lucas Santos e João Vitor, Emerson Santos, depois Ronaldo, Lucas Bochecha, depois Marco Antônio, Romarinho, depois Robinho, Claudinho, depois Gustavo Bochecha e o Richard no ataque e o Miguel Bianconi, que não durou muito e ele saiu para a entrada aí logo no primeiro tempo do Getúlio, time do técnico Matheus Costa. Os gols foram marcados por Luca aos 34 do primeiro tempo para o Guarani. O que é? Folga amanhã? Aí sim. Luca, 34 do primeiro tempo, 1-0 para o Guarani. A Internacional empatou aos 38, logo após, num pênalti também, no Romarinho, cobrado ali, empate da Internacional. Cauã Jesus, aos 20 do segundo tempo, recolocou o Guarani na frente. E o Cachoeira, aos 44, sacramentou os 3 pontos para o Guarani. 3-1 para o Bugrão. O jogo foi apitado pelo Marcelo de Lima Henrique, assistente número 1, Anderson da Silva Rodrigues, número 2, Yuri Rodrigues Cunha, quarto árbitro, Rodrigo Fernandes Júnior. O público presente aqui do Brinco de Ouro para 4.496 pessoas, para uma renda de R$ 81.610. Obrigado novamente ao Wagner Ferreira, ao meu lado aqui comentando a partida, também ao Lemão Zanqueta, que esteve no gramado do Brinco de Ouro, e também a supervisão técnica e a chefia da equipe do nosso caríssimo Anderson Grigoleto. Eu, Klaus Werner, agradeço a todos vocês pelo carinho, né, pela audiência, pelos recados, e a Rádio Grigo promete voltar na próxima jornada esportiva para você aqui no YouTube e também no nosso Rádiosnet. Tá legal? A todos uma ótima noite. Muito obrigado por toda aí a sua audiência, né? Por todo o seu carinho conosco. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!